Mais um Muqueca de Política, Gilson. E aí, Paulo, o que é que você tem pra gente hoje? Vou contar uma história fantástica de uma pessoa que revolucionou a TV Alba. Cara, isso não é uma coisa simples de se fazer, não, viu? Não. É missão pra muito tempo e pra muito esforço. Alguns diriam que era missão impossível, mas ela foi lá e fez. Parabéns, Michele, pelo trabalho que você vem realizando lá na TV Alba. Michele Gramacho, grande querida. Como é que tá você? Me conte, como é que tá essa TV Alba? De vento em popa. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, Paulinho, Gilson, com essa galera toda que está acompanhando a gente aqui no Muqueca de Política. Eu amei esse nome, Muqueca de Política. Amei esse povo. Eu cheguei aqui, olhei, meu Deus, um povo. Eu amo o povo. Povo sem L, amo povo. É o povo e o povo. E amo comer polvo com L, que isso aqui é Ave Maria. Uma muquequinha é gostoso demais. E essa é a representação da gente que trabalha com comunicação, que temos que ter 8 braços, né? Para fazer de tudo. Inclusive, para poder fazer essa transformação que você colocou aí na TV Alba, foi necessário 8 braços e muitas mãos, porque ninguém faz nada sozinho. Eu digo que sim, a gente vai falar muito aqui sobre mulheres ocupando espaços de poder e liderança. Ainda teve essa dificuldade, né? Isso. Uma mulher fazendo isso dentro de uma Assembleia Legislativa. A TV Alba hoje ela tem 18 anos. Quando eu entrei em 2000... Vamos lá, se a conta tá certa. Eu entrei lá como gestora em 2021 e ela tinha 15 anos. Então Tá temos certo a minha conta? 19. 19, porque eu sou péssima em matemática, perceberam, né? Eu sou boa de comunicação. Todo mundo que é da área de comunicação sabe que escorrega. Todo mundo não entendeu. Todo mundo que assistiu não entendeu. Então, hoje tem 19 anos. Quando eu entrei, que tinha 15 anos, primeira mulher a assumir esse posto de direção da Fundação Paulo Jackson. Porque não entende assim, um pouquinho de como é que funciona, a Fundação Paulo Jackson, ela é uma fundação de direito público que ela gerencia a TV Alba e a Rádio Alba. Então, nesse período todo, e se eu não me engano, acho que tu é a primeira pessoa da área de comunicação. E aí, são 2 pontos, 2 fatores que eu acho que são decisivos para essas mudanças que a gente viu. Eu agradeço todos os outros gestores que estiveram antes, porque só chegamos ao ponto, né? A TV é de 2007, então só chegou até onde chegamos, porque existiram essas pessoas. Agora, esse boom que todo mundo fala, essa diferenciação que aconteceu, é por isso, gente, porque quando você é uma pessoa de comunicação, você tá no seu negócio, você sabe... Quando eu recebi o convite, eu fiquei com aquele medo. Eu já estava na TV Alba... Que é uma responsabilidade, né? Muita. Muita responsabilidade. Eu estava na TV Alba desde 2014, mas como repórter e apresentadora. Sim. Eu entrei lá, não sabia ligar o microfone. Eu comecei a lidar com essa parte de televisão na escola. E daí depois saí para os veículos comerciais e tal. E aí você vai aprendendo. E aí quando chegou esse desafio, eu falei assim, gente, não sei se eu vou conseguir e tal, porque sempre a gente, enquanto mulher, também fica nesse autossabotagem, autoquestionamento. Será que a gente está pronto para... Aí me falaram assim, Michele, minha mãe foi até uma das incentivadoras, falou assim, você não sabe exatamente a TV que você quer, você não sabe o potencial que ela tem, onde ela quer chegar. O máximo que você vai ter que fazer aí também é tentar se cercar de pessoas que têm o mesmo propósito e vamos lá, ou não, você já tem. Aí o salário também era muito bom. Aí eu falei assim, olha... juntou tudo. Eu falei assim, até que a gente falou assim, minha cara, não posso só aumentar meu salário e continuar fazendo o que eu tô... Assim, não tem. Fazendo aqui na minha tranquilidade. Não tem essa possibilidade. Essa ajuda, esse fortalecimento que você tem político, sua mãe, que vem de família, você sempre viveu essa política. Isso lhe ajudou muito dentro desse processo também? Claro! Eu digo o seguinte, eu nasci na política, eu não tive a opção de, não quero, e eu acho que ninguém tem que ter essa opção, porque a política é envolvida na vida de todos nós. Gostando ou não gostando, gente, a política envolve na sua vida, então é bom que você goste. Pode não ser, não quero para cargo eletivo, digamos assim, né? A pessoa pode ter essa opção. Mas entender de política e viver a política, eu acho que é importante. Então, eu nasci nesse ambiente. Então, meu cargo, minha indicação é política. Foi assim que eu entrei também em 2009 na Assembleia Legislativa. Só que tem um diferencial entre você ter acesso por causa de uma indicação política e você se manter e construir uma história por sua competência. Isso aí. Né? Então, eu não tenho nenhum tipo de modéstia. Né? Eu sou muito feliz quando eu coloco isso, desse reconhecimento que eu tenho da minha parte profissional, né? Tem um episódio até que é muito engraçado. Hoje ele é meu amigo do coração. Zé Eduardo Bocão. Mas teve uma época... Ela assistindo o vídeo dele de manhã e me acabando de rir. Zé tem que ter uma treta com todo mundo. Em algum momento ele tem que ter. Foi. E aí eu não era gestora, não era diretora ainda não. Era repórter, apresentadora. E aí ele foi falar, porque tem uma filha de um prefeito aí que é bióloga
E tem um cargo na Assembleia, que não sei o que, não sei o que. E foi, menino. E aí, minha mãe andou com o meu diploma embaixo do braço pra mostrar que eu não era bióloga. Ela que é bióloga, gente, bióloga e química. Eu sou de comunicação, né? Formada em comunicação social. E aí, ela foi pra cima e pra baixo. E aí, depois ela falou assim... Aí, depois, no off, né? Desculpa, menino, mas eu nem sabia. Falaram que era pra eu falar. E eu comecei a falar e não sei o quê. Daquele jeito que às vezes acontece. Mas hoje é um querido, somos amigos e tal. E já passou. E aí, sim, o que foi gostoso disso, que quando eu cheguei na Assembleia, a comoção era tão grande de todo mundo me defendendo. Mas a gente sabe que você trabalha, você tá aqui, você atua. Que eu falei assim, olha, que isso é um reconhecimento gostoso. Que você vê assim, poxa, você não precisa sair da sua própria defesa, porque as pessoas veem o seu trabalho, e aí é a diferença de quem tem uma indicação política e de quem se mantém por... A indicação política é só a porta de entrada, a indicação política, ela foi necessária, mas não significa que foi só isso que fez o sucesso que a TV Alba, ela alcançou, né? Quantos outros tiveram indicação política? Quantos tiveram a oportunidade de estar lá e não revolucionar a forma de se comunicar, né? Mas assim, uma coisa que eu acho muito interessante que você fala aí é essa necessidade que nós temos de ser verdadeiramente políticos. As pessoas, elas ainda não entendem isso e algumas até acham que quem é político que tá errado, né? Eu penso muito alinhado com o que você falou. E aí, assim, me conte aqui, enquanto profissional da comunicação já moldada dentro da política, como você falou, né? Que você nasceu e não teve essa opção. A coisa aconteceu e é isso aí, e segue a vida, vai vivendo enquanto política. Você sente que para você existe uma visão diferenciada hoje da sua parte, quando se fala em comunicação política, por ter vivido isso desde cedo? Você acha que esse é um grande diferencial seu e é por isso também que existe esse sucesso da TV Alba? Acredito que sim, acredito que sim. Eu acho o seguinte, que nós vivemos no mundo, acho que desde quando começou essa forte polarização aqui no Brasil, que distorceu um pouquinho do que é você ter um entendimento político. Como se o entendimento político é a lacração. É você só decidir um lado, como um time de futebol, naquela paixão, no fanatismo, sem você parar para debater as ideias. Tal. Acho que o Lula até fala isso, que numa época você tinha uma divergência entre o Fernando Henrique de direita, tal, mas você tinha um debate de ideias no campo político. E isso é muito bacana. Né? Na verdade, para mim, é como eu penso a política. Eu não preciso concordar com tudo que você pensa, você pode ter um viés mais pro lado mais socialista, o outro pro lado mais capitalista, um capitalismo social, enfim, várias, que também é outra coisa que fizeram uma bagunça. Se você tem uma visão um pouco mais com o povo no centro da gestão, você é comunista. E nós não temos nem espaço no Brasil para ser mais comunista, gente. Não, mas, enfim. Então, virou-se essa confusão toda. Mas eu acho que bom... Vamos ser um pouco, né, advogado do diabo. Que bom que aconteceu esse boom, porque voltou-se um holofote para a política. Sim. Eu acho que talvez agora a gente tem que reorganizar a casa, reorganizar. Mas que bom que mais jovens e mais pessoas vieram para buscar essa... Só precisa tirar essas tensões, né? A política veio para avisar as pessoas, né? Isso. Depois de um tempo veio onde era um ou outro que debatia, né? Era isso chato, é verdade. Que se o amigo de bar sentasse e fala, ixi, você insuporta falando de política. Só fala de política, né? Era terrível. Mudou. Agora o que a gente precisa... Só que acho que tudo quando vai mudando parece que vai para um extremismo, né? Sim. Vai para um extremo para depois voltar para depois diminuir a tensão, né? Então agora acho que é diminuir a tensão e é chamar essas pessoas para o debate, limpar um pouco do fanatismo. O que me preocupa na extrema-direita é esse fanatismo de que você não tem espaço para o diálogo, você não consegue nem falar. Se olha na sua rede social que tem uma foto com o Lula, vixe Maria, acabou. Você e acabou. E embora eu mesmo toca o hino da União Soviética. Meu Deus do céu. Eu tenho amigos e muitos amigos até que têm de extrema e tal, que às vezes, poxa, não consegue ter um diálogo. Embora a amizade se mantenha, não sei como, mas se mantém, porque é mais forte. Claro. Né? Porque acho que o amor é a força mais forte que tem, então o amor consegue ter. Então, se o amor consegue chegar nesse ponto, então vamos usar do amor para a gente conseguir desconstruir algumas coisas e ter esse diálogo. Mas, para além disso, outra parte que eu acho da TV Alba, que para mim é fundamental, são outras pessoas. Eu digo, ninguém faz nada sozinho. A gente tem um lema lá que é eu, não, nós. Justamente para mostrar que todo o trabalho em equipe, principalmente na comunicação. A gente sabe que para uma matéria UA, quantas pessoas estão envolvidas, quantas coisas fazem. Sim. Então, essa sincronicidade, essa sintonia entre pessoas que buscam o mesmo objetivo, e aí sim, direcionadas por uma gestão que tem essa visão, que é possível, nós conseguimos. Poxa, o que a gente fez? A gente, com a mesma equipe que a gente tinha, a gente fez uma reformulação toda a gente fez um trabalho que foi muito legal, foi até sugerido para o nosso diretor, Bruno Leal, de escuta.
logo quando a gente estava montando, reformulando a grade, e a gente escutou na época eram 82 profissionais, de terceirizadas e da casa e tal. Escutamos um por um, para falar assim, legal. Diz aí, o que é que você acha? A gente está aqui para te ouvir. O que é que você gosta da sua função que você está? O que é que você acha? Eu falei assim, não, tudo bem, cara, não. Quando eles falavam mais, meu amor, aí senta aqui lá na história. Vamos ouvir e anotar. Essa é a parte importante. Eu e Diogo Henrique, que tá até aqui, ó, que é nosso gerente de conteúdo, sentamos juntos, eu, ele, e acho que Bruno participou desse momento também, não foi? E a gente ficou escutando ali, um por um, e eles colocando, e aí vai dizendo. E ele foi tão fundamental, porque além da consultoria externa que nós contratamos para fazer essa reformulação toda, a gente pôde reposicionar pessoas Sim. que não estavam no lugar e talvez não davam seu potencial por não estarem no lugar certo. E aí, isso foi uma série de ações que nós fizemos, né? E aí, com a mesma equipe, nós conseguimos sair de 8 conteúdos próprios para 25 programas interprogramas. Aí, conseguimos sair de um boletim que era gravado para 15 boletins diários factuais para dar mais movimento na grade. E aí, reforma que a gente fez de estúdio, ou seja, uma série de ações, é uma reação em cadeia, uma coisa vai buscando outra, e a gente não vai cansando, e aí porque dá essa diferencial. A estrutura ela vai sendo puxada de acordo com a necessidade, né? Se você tem uma quantidade menor de conteúdos, então você precisa de um estúdio menor, uma equipe menor. Exatamente. Então, quando você reestrutura, você consegue ir puxando, né, a estrutura física junto. Agora, essa questão dessa formulação de conteúdo, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque assim, eu já lidei com comunicação legislativa, mas do ponto de vista de câmaras legislativas, né? É uma coisa que não se compara em porte, né, em tamanho. Como que funciona esse processo todo para entender quais formatos eles vão se encaixar, quais formatos novos podem ser utilizados, de que forma tornar isso realmente atrativo, de que forma tornar isso realmente interessante para um público que, como a gente falou aqui, muitas vezes não é tão assim, eu quero saber de política, não. Mas a missão também da TV Alba é falar com quem gosta, mas também comunicar para quem não gosta. Então, como é que você lida com esse processo de criação, de abraçar novos formatos? Como é que isso acontece? O que a gente fez? Uma das coisas que a gente até tem uma primeira revista que a gente fez, que é dar obrigatoriedade legislativa a uma TV interessante. Então, a TV Alba, quando ela foi criada para publicizar as atividades do parlamento. Então, a obrigação dela, de qualquer emissora legislativa, é dar transparência ao que acontece no parlamento. Então, é abrir tela de plenário, sem corte, sem interrupção, para que os deputados eles sabem que estão ao vivo, eles têm responsabilidade que eles falam, estão ali no decoro deles. Sim. E aí, para que a população veja o que está acontecendo. Porém, nem sempre o que está ali sendo falado, Dona Maria, que está lá lavando a roupa dela, tem o mesmo entendimento que o senhor que se formou na UFBA, que se formou Sim. em Harvard. Então, o que a gente precisava? Não só da transparência, a gente tem que traduzir o que está acontecendo no parlamento, para que a população entenda de que forma aquela decisão ali está impactando na sua vida. Então, foi aí que a gente pensou, o que a gente vai fazer para isso? Vamos investir no jornalismo. Sim. Vamos investir no jornalismo legislativo, para que a gente consiga, com as matérias, a gente traduzir na linguagem, e vamos tirar uma linguagem muito rebuscada. Vamos trazer uma linguagem mais coloquial. Tem alguns termos que a gente não tem como modificar, né? Porque, Sim. Mas você pode falar aquele termo e traduzir para que a pessoa Deixar entenda. Deixar a pessoa saber o que é. E saber o que é. Então, o que a gente fez? Então, bora investir. Criamos o jornal ao vivo, que é o Alba Notícias, que é o nosso carro-chefe. Ele vai às 13h50, ele dura mais ou menos uma meia hora, que ele entrega justamente quase para o plenário, para as sessões plenárias ordinárias. E aí a gente ele é um político e é também de serviços e tal. Então, não só o que acontece na casa, mas também tudo que impacta na vida, ou que vai ser bom para o cidadão, tá nesse jornal. Ele recebe convidados também ao vivo, ele é de segunda a sexta. A âncora é até a Milena Barreto, que é maravilhosa no que ela faz, né? Todo mundo já conhece bem ela. E aí fizemos um outro conteúdo jornalístico, que é o Alba Agora, que ele vai também, é um jornal, que ele é gravado às 5h30 para as 6h, ele é mais atualizado possível, que ele é totalmente político esse. Aí ele faz uma atualização do giro na casa, na Bahia e no Brasil. Então ele traz as pautas bem políticas, também nessa linguagem, mas sempre facilitando para que o povo entenda exatamente o que está acontecendo. Dar acesso é diferente da acessibilidade, né? Exatamente. Às vezes você deixar a pessoa ver a informação não significa que você está compartilhando de verdade com ela, né? Exatamente. A comunicação, a gente sabe que tem os dois lados, né? Tem que ter quem está emitindo a mensagem, o receptor, e essa mensagem tem que ser uma forma que ele seja abraçado, senão não funcionou. Perfeito. E aí a gente quebrou a grade toda, a gente criou o slogan, cada 15 minutos, uma notícia interessante para você.
que é um conteúdo para a gente dar mais informação para a população. Então, entra o direto da redação, entra o direto da grade, desculpa, o TV Alba Informa, tal, que sempre traz também assuntos de serviços e atualização, tal. Isso serve de duas formas, tanto para a gente dar mais informação para a população, como para a gente preencher mais a grade com conteúdo próprio. Porque você sabe que montar uma grade própria, a gente não tem cabeça de rede. Montar uma grade própria de domingo a domingo, 24 horas, não é fácil. É muito complexo. Então, a gente precisou usar esses artifícios e usar também das parcerias que a gente tem com a AOB, só do Hermes, que teve aqui na semana passada. Temos parceria com a AOB, com a Fé Comércio, com a FIEB, enfim, para geração de conteúdo. Então, fizemos tudo isso, mas, paralelo a isso, a gente quer mais coisas. Não é só o jornalismo. Tem o Alba News, que depois eu vou falar dele, que é a Alba, que a gente foi para 7 participar por causa dela. Legal. O Alba News é o primeiro conteúdo, o boletim jornalístico que sai do dia. Ele sai de manhã cedinha, fazendo um apanhado das manchetes dos principais jornais do país. Sim. Do Diário Oficial também. E ele traz valores de commodities, cotação de dólar e tal. E mais previsão de tempo para algumas cidades e para a capital baiana. Justamente aquele para você escovar o dente e estar escutando. E escutando para começar o dia bem informado. Né? Aí vai para o celular dos deputados, vai. E esse tem que depois eu vou contar mais sobre ele. Tem um plus a mais, que ele agora é feito por uma apresentadora virtual, a Alba, que é de inteligência artificial. E por isso a gente vai chamar. Paulo fica doido. Se tem uma pessoa que gosta de inteligência artificial, tá aqui do lado. Mas daqui a pouco a gente chegar nele que é mais polêmico. Então, nisso tudo aí, que a gente precisava também, bora ter também outros programas, porque a gente não é só a gente trazer o jornalismo, que ele traz algo mais factual, né, ali, mas a gente tem que trazer outros assuntos para debater, como a gente está fazendo aqui hoje. Então, foi aí que a gente criou conteúdos como Negritudes, que ele é um conteúdo muito interessante, que ele pauta essa questão do antirracismo, ele traz para baile essa temática. O Ponto a Ponto Mulher, que é um que eu apresento, inclusive, que é em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres, trazendo sempre essa pauta feminina, feminista. Tem o Bem Por Aí... desculpa, Bem Por Aí não. Bem Por Aí é um que já saiu da grade. Lembrei aqui agora. Que eu ia falar do Momento do Esporte, que é porque é Samília Fonseca que faz, que ela fazia o Bem Por Aí. Que também traz esse esporte, saindo um pouco de futebol, para a gente trazer esse esporte amador. Outras iniciativas, outras iniciativas. Em relação ao esporte, isso é legal. Tem uns voltados mais para deputados mesmo, que é o Questão de Ordem e o Projeto de Lei, que ele traz esse debate com o deputado para ele mostrar o seu mandato. O Direto do Gabinete, que também a Karina, que é a nossa âncora do outro jornal do Alba Agora, ela vai até o gabinete do deputado para discutir com eles as pautas e tal. Enfim, esqueci de algum dia. O Alba Entrevista, que também, porque é tanto conteúdo. A grade é grande. Hoje vocês são referência. Todo mundo que quer entender, vai na TV Alba e procura. Mas vocês, nessa montagem, vocês beberam de onde? De que fonte que vocês procuraram? Vocês buscavam inspirações para poder trazer? Eu acho o seguinte, eu sempre digo isso. Todo mundo tem o que dar para o outro e o que receber. Sim. Tanto é que quando a gente fez nossa reforma lá, que a gente deixou mais transparente para que todo mundo se enxergasse, é para enxergar essa gestão horizontal. Não só no falar, como no físico. Então, se você entrar lá na TV, acho que você já foi lá depois da reforma, você já vê logo minha sala, já vê o Almir, que é outro diretor administrativo e financeiro, que eu digo assim, Almir é nosso toque de Midas. Tudo que você dá para fazer, Almir, ele não sei, mas vamos ver e dá. Você ainda vem. Vou dar um jeito. Então, é outra peça fundamental do nosso tabuleiro. E aí, a gente sempre quis isso, justamente porque a gente entende que seu Silvan, que é o nosso copeiro que cuida da gente com todo carinho, assim como Almir, Bruno, Diogo, Ganem, que é gerente de rádio, todo mundo e o resto da equipe toda tem o que oferecer, o que contribuir com sua experiência. Você está pensando numa solução ali, o problema está ali um tempão e vem dessas pessoas essa ideia. Da participação de quem está na base também, né? Exatamente. Então, nós fomos, além de beber numa TV Senado, além de beber numa TV Câmara, que são, né, as nossas grandes robustas nacionais, a gente foi também na TV de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Sim. Fomos em outras TVs menores para a gente ver a realidade delas, como é que ela funcionava, e ver assim, o que a gente pode adaptar para a nossa realidade. Então, eu também tive o prazer de, desde 2021, fazer parte da Astral, que é a Associação Brasileira das Emissoras Legislativas, né, TV e rádio. E aí faz com que a gente se conecte com todas as emissoras do Brasil, né? Começa a fazer esse network, esse network, tanto de câmaras municipais quanto de assembleias. Então, a gente tem vários tipos de tamanhos e de possibilidades, mas é incrível como, às vezes, um maior ou um menor traz uma bagagem, algo que você pode adequar à sua realidade e colocar. E fomos muito também nas TVs comerciais. A gente queria implementar um modelo de TV comercial, embora a gente não tenha interesse nenhum de concorrer, porque é diferente a missão, né? TV comercial, ela tem uma necessidade da audiência, a gente preza muito mais pelo conteúdo e qualidade, então você não vai ver nunca um programa sensacionalista no meio-dia, porque não é o nosso caso.
Mas o formato, sim. A gente precisava trazer esse formato, justamente porque se eu quero ser atrativa e eu quero atrair público, eu tenho que entender o que atrai esse público. Mesmo que eu não precise descer para o tiro que está acontecendo lá. Eu ia fazer uma pergunta agora justamente nessa questão. A gente enxerga que, e aí eu corro o risco de ser apedrejado, mas é verdade, né? A gente enxerga que a comunicação legislativa, no geral, ela é tediosa, né? A grande maioria das câmaras, elas não se preocupam. Quando tem? Porque você com o que você está falando. 417 cidades. Quantas tem? Elas não se preocupam com o que você está falando aqui, de criar formatos diferentes, beber de fontes diferentes, imaginar que alguém vai se atrair por isso, mas outra pessoa vai se atrair por outros formatos, né? Então você mostra aí que vocês fizeram uma diversificação de conteúdo, ao mesmo tempo uma diversificação de formato. Mas assim, você consegue já enxergar, né, nesse período onde você está à frente da Alba, um crescimento do interesse das pessoas pelos formatos de vocês fazem a mensuração, porque é óbvio, como você falou, a gente não espera que a audiência da Alba seja concorrente da audiência do Alô Juca, né? São propósitos completamente distintos. Mas você consegue ver que, pouco a pouco, tem crescido o interesse, o debate, as pessoas têm participado mais? Conseguimos. E aí tem muitas camadinhas aí que eu vou tentar responder essa pergunta de várias coisas. A partir de 2021, também de abril, a gente conseguiu realizar um sonho que já era antigo da TV Alba, que era chegar no interior do estado. Porque antes eu só chegava em 13 municípios, que é a região metropolitana de Salvador e Salvador. E aí já era um sonho antigo, então foi quando teve o programa Digitaliza Brasil, com essa possibilidade, porque ia, a partir do recurso remanescente do leilão do 5G, ia digitalizar o resto do Brasil. Até 2009 as grandes cidades foram digitalizadas, e a partir daí digitalizar as outras cidades, porque o sinal analógico ia ser desligado, como foi em todo o país. E aí a gente sentia essa possibilidade, só que a gente precisava levantar a nossa transmissão via satélite, que não era. E a gente fez assim, meu Deus do céu. Aí corri, na época o presidente era o deputado Adolfo Menezes, corri pro presidente, vamos fazer, não sei o que. Ele, Michele, vamos ver, não sei o que. Eu falei assim, vamos ver. Presidente. Aí eu fui pro convencimento, presidente, se a gente não for agora com esse projeto, que tá indo, a gente vai conseguir para mais cidades, e aí tá junto com a Seja Digital. Era a hora, né? Era a hora. A gente não vai ter custo, nosso custo vai ser levantar o satélite e tal. Depois, se a gente for digitalizar por conta própria, vai ser em torno de 30 milhões. Não vai acontecer nunca. Então, vamos lá, ele se sensibilizou. Na verdade, agradecer muito ao presidente Adolfo Menezes, porque ele se sensibilizou com tudo que a gente levava. Por mais que ele ponderasse, ele falasse assim, Michele, você quer transformar isso aqui num Projac? Assim, quase isso. Mas sempre... Mas entendeu a importância, entendia, sensível demais e conseguimos. E foi por isso também, é que eu digo, sempre foi o apoio de muita gente pra gente conseguir chegar onde a gente chegou. E estamos, né? E aí subimos, então hoje nós chegamos em 132 municípios baianos no sinal aberto digital com a TV Alba. E isso é muita coisa. É muita coisa, dos 417. E agora, com um novo projeto, que é o Brasil Digital, que é do governo Lula, vamos chegar até o meio do ano que vem, se eu não me engano, em mais 25 municípios. Então, que continua esse projeto também de doação dos transmissores e tudo mais. Então, isso cresceu o interesse das câmaras, porque viabilizou para muitas câmaras terem essa emissora própria. Então, muitas que às vezes não vão conseguir montar uma emissora, e tem muita gente que está já trabalhando para isso. Então, a gente está aí com Juazeiro já trabalhando para isso. Feira de Santana não está nesse projeto, mas já viabilizou tudo e está querendo entrar, e acho que vem através da EBC. E tantos outros que vão estar entrando. Eles, ainda que não montem sua emissora, eles vão liberar o sinal da TV Alba, da TV Câmara, TV Senado, no município. O que é bom. O que é bom. Que é maravilhoso. O que é bom. E que vai, sim, chegar a essa vontade eles não vão montar, alguns não vão montar emissora, mas vão montar a transmissão da sessão, porque eles já fazem via internet. Sim. Então, tudo isso vai crescendo essa vontade. E aí, o que a gente pensou? A gente já tinha essa vontade grande de trazer para perto, para ter esse debate, para dizer, essa importância, olha, não só abra, mas cria um conteúdo também para sua cidade, que puxe seu público para assistir mais. Foi aí que a gente fez, nesse ano agora, o primeiro encontro de comunicação legislativa da Bahia,
que foi um sucesso. A gente se surpreendeu, porque a gente abriu, toda hora a gente falou assim, abre mais 50 vagas, abre mais... Aí chegou a hora, Não dá assim, mais. Michele, pelo amor de Deus, não vai caber. Abre um novo auditório agora. Não vai caber. Pra gente abrir novas vagas. E houve esse Aí abraço. você tem que fazer o Projac. Aí eu vou ter que fazer o projeto. Vai ter que levar... O próximo, a gente tá pensando, será que a gente faz lá mesmo ou a gente faz em outro lugar? E aí eu tenho que também falar da primeira mulher a assumir a Assembleia Legislativa em 190 anos, que é a nossa presidenta Ivana Bastos, que também, se Adolfo abraçava, ela abraça, e já abraçava desde antes, porque Ivana ela tem uma visão de comunicação. Ela é muito entusiasta dessa área. Sim. E já abraçava a TV desde antes e agora mais ainda. Então, esse congresso mesmo, quando a gente fala, queremos fazer esse seminário, ela fala assim, faça, vamos fazer. E foi um sucesso. E a partir daí, a gente está começando a ver muitas câmaras procurando a gente para pegar expertise desse formato de fundação. Né, de como foi que a coisa aconteceu. Porque muita gente está muito embrionário, não sabe nem para onde é que vai. Vocês dão esse suporte hoje para as câmeras? Damos esse suporte. A gente, através da Astral. Isso. Né? Isso é legal para replicar, né? Um Sim. modelo que deu certo. E que, tipo assim, que não necessariamente tem que ser, tá? O modelo de fundação, a gente defende porque te dá mais autonomia. Sim. E aí, nós não corremos mais esse risco enquanto Assembleia Legislativa, porque nós temos uma unanimidade de entendimento dos deputados. E aí eu vou desde o de extrema-direita até os mais à esquerda. Eles entendem a importância da emissora legislativa, eles não questionam, eles usam e defendem. Sim. Porém, tem lugares ainda, câmaras municipais pequenas, que tem gente que defende a extinção. Então, se você não tiver, talvez, um sistema como uma fundação que te dá uma autonomia maior para evitar uma mudança de gestão a TV ser extinta, eu não sei qual seria essa segurança quando é no corpo da casa. Sim. Entende? Então, a gente defende por esse e por outros fatores. Mas, se não tiver como, tem que ser no braço da assessoria de comunicação da casa, faça, mas dê o primeiro passo. Não deixa de fazer. Eu acho que é ideal isso. Esse é o momento. Não ficar aguardando se vai vir alguém de fora para ensinar. Eu acho que a gente vê muito esse movimento, né? Tem câmaras que fazem mesmo protocolar a coisa. Tipo assim, é obrigado a transmitir a sessão no YouTube. Transmite de qualquer jeito, com a câmera que às vezes nem tem uma qualidade boa. Um áudio que não tem boa qualidade. E isso faz com que as pessoas elas se afastem da política. E a gente recebe ligação. Saiu do ar aqui no meu interior. Aí eu falei assim, tá vendo? E o povo significa que o pessoal tá vendo. A gente não tem mensuração de audiência. Sim. É uma coisa até que a gente pensa no futuro, a gente vê se a gente coloca. Mas como a gente não comercializa, termina sendo um custo maior você botar um Ibope e tal. Por exemplo, a TVE tem mensuração de audiência, porque comprou o pacote. Um beijo para Flávio, que também é um gestor assim, que a gente tira o chapéu, onde a TVE está hoje, inclusive com os jogos do Campeonato Baiano, batendo o pico da Globo. Sim. Né? Então, ele conseguiu montar, era interessante para isso. Então, é uma emissora pública, que não é legislativa, mas é pública, que tem medição de audiência. Nós não temos. Então, o que a gente faz? A gente faz através desses feelings que a gente recebe e através dos contatos de rede social. Sim. E aí... Eu ia chegar nesse ponto agora, que assim, a rede social hoje, ela dá essa possibilidade de a gente ter um feedback quase que instantâneo sobre o alcance, né? E eu ia falar sobre a diversificação dos pontos de contato, né? Porque a gente falou muito da TV Alba, que é um case de sucesso e que, logicamente, é o carro-chefe, mas a gente sabe que não se resume a isso administrar a comunicação da Assembleia Legislativa, né? Existem outros pontos de contato. E aí eu queria perguntar justamente sobre esse ponto de contato. Como é que você faz essa junção? Porque eu acredito que a rede social, ela também hoje seja, para vocês, um motor do conteúdo do que está na TV, né? E a TV seja também um fornecedor de, em alguns momentos, conteúdos para essas redes. Como é que você configura isso, né? Para que se respeitem os formatos, mas, ao mesmo tempo, um chame a atenção para o outro. E também lhe dê esse feedback, né? Que é importante. Sim. Essa foi uma outra mentalidade que a gente mudou. Quando a gente assumiu lá a gestão a partir de 2021, tinha um entendimento que a televisão, nosso negócio é televisão, rede social não. E a gente chegou, e ainda bem que todos nós que estamos hoje na diretoria, a gente conversa muito bem no entendimento do que a gente acha, né? E uma das coisas que não existe isso, estamos na era que a audiência, ela é fluida. Sim. Não existe mais só televisão ou só internet. Você puxa daqui, vai pra internet, você puxa daqui, vai pra... E as redes sociais, chegaram para ficar e não tem o que pode fazer. Mudar, pode uma ficar mais à frente do que outra e tal, mas é isso. Então a gente teve esse entendimento, e a gente começou dentro das nossas possibilidades, né? Que não é assim, não é um boom. A gente tem uma equipe bem pequenininha, mas antes era uma equipe, então hoje ela já
é um pouco maior de rede social. Era um Já vai ganhando braço, já vai ganhando braço. já tá. 8 braços. E aí, hoje, quem coordena é Kate, também um beijo pra Kate, que coordena muito bem. Aí tem a Evelyn, que é social media lá. Aí tem o Lucas, que entrou agora pra compor a equipe. Estou esquecendo de mais alguém? Ives. Ives, que é nosso DA e tal. E aí, a gente chama ele de Ives, gente, mas é Irving. Toda vez a gente fala o nome dele. Mas Bom, se ele atende, é porque Irving Bruno. E é maravilhoso também no que ele faz. Então, a gente hoje tem uma equipe e a gente entende essa importância. Então, a gente começou a entender o seguinte, não dava, porque a gente usava o estúdio da TV, tava assim, não dá. Hoje a gente tem uma sala de rede social com Chroma. O conteúdo de rede social é feito dentro da linguagem de rede social, exatamente, porque é diferente da televisão. Às vezes, uma coisa ou outra, eles têm a matéria da semana, aí pega o formato, bota no formato de rede social e joga lá. Então, a gente entendeu que a gente precisa, sim, fortalecer a rede social para a gente ter essa isca e essa fluidez de troca de audiências, né? Tem um produto mesmo que é Parlamento na Estrada. Os deputados, eles estão no final de semana, todo mundo fica assim, por que a Assembleia só funciona até meio-dia na sexta? A Assembleia funciona até meio-dia na sexta para que os deputados possam ir para suas bases, gente. Porque eles não vão para a praia no final de semana. Eles vão fazer política e atender a demanda, correr a Bahia. E aí nós, da TV Alba, também desde 2021, que a gente funciona até às 18 horas na sexta. Porque como a gente tinha muito conteúdo para fazer, não dá para a gente perder um turno. Meio-dia. De jeito nenhum. Então, se você quiser ir lá na TV Alba, a gente vai estar até às 18, até se tiver pauta de fora, mais um pouquinho. Mas eles vão para lá e a gente precisa mostrar isso para a população. Então, o que a gente fez? Eles não estão fazendo as redes sociais deles no final de semana? A gente, sem incomodar eles, a gente vai lá mesmo, na rede social dele, pega aquele conteúdo, fez um template para televisão, Parlamento na Estrada, roda uma vinheta e entra o deputado. Olha aqui que eu fiz a minha indicação, então foi essa estrada aqui, muito obrigada, fechou a vinheta. Você fomenta com que os deputados façam esse conteúdo. Fomenta que eles façam, alimenta conteúdo de grade, vai, então não existe essa dissociação. A gente, lógico, cada um na sua linguagem, tem a equipe de rede, mas a gente trabalha isso muito fluido. E, graças a Deus, já deu esse entendimento também, porque às vezes ficava assim, uma dificuldade, às vezes, de entrar no plenário e tal. Aí eu falei assim, não, gente, eu preciso que entre a equipe de redes também, porque a gente está fazendo um conteúdo que muitas vezes a sessão está lá rodando, então você subir um storyzinho com um link para cair no nosso YouTube, é maravilhoso, entendeu? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E falando de comunicação da Alba como um todo, nós, TV e Rádio Alba, da Fundação Paulo Jackson, e tem Ascom da casa, que é o Luiz Fernando, que está hoje à frente. Paulo Bina também esteve durante muito tempo. Eu, quando entrei na Alba, em 2009, fui para a Ascom, eu escrevia para o Diário Oficial, então, com profissionais fantásticos, aprendi muito também de política e de jornalismo lá. E a gente também trabalha com essa sintonia. Porque a gente entende, embora cada um tenha o seu negócio, sua expertise, nós somos a comunicação de um todo. Sim. Então, essa comunicação ela tem que ser conversada, né? Então, no final, todos fazem parte do mesmo... do mesmo da mesma instituição. E temos que zelar por essa instituição. Então, a gente diz que a gente zela pela instituição e por todos os 63 deputados. Então, a gente não tem esse negócio, nós não dividimos por bandeira política, por nada disso. Nós temos que preservar a imagem de todos. Então, todos têm que estar belíssimos, tem que estar... Se tiver alguma coisa que não ficou tão legal, deputado, olha, vamos tentar, isso aqui não ficou bacana. Então, é sempre nessa coesão, né? Para o melhor possível trabalho. E eles sentem hoje, né, a necessidade realmente de aproveitar todos os pontos de contato. Eu acho que são poucos ainda os políticos, né, que vão recusar participar de algo que mexa com a imagem. Lógico que uns usam mais. Sim, tem uns que sabem aproveitar melhor. Uns são mais amostradinhos, outros menos. Uns mais, uns menos, mas todos. Tem uns que levam até mais jeito, é natural, né? Mas assim, eu enxergo que dificilmente, e aí você pode até contar da sua experiência, que você falou de forma breve aí, que todo mundo acha fantástico o trabalho e ninguém se opõe, mas acho que dificilmente vocês vão encontrar daqui para frente alguém que se oponha à exposição da imagem, né? A gente está vendo um movimento na política que é pelo contrário, que o pessoal agora quer uma super exposição e que não é mais os 45 dias, né, Paulo? Paulo aqui é o entusiasta da campanha contínua. Termina uma mais a outra. Gente, que loucura é essa? Mas assim eles têm que entender que a gente não aguenta não. Assim funciona. Mas aí faz a campanha contínua sem precisar ser chato. Exato. Né? É aquela coisa. Se você consegue fazer destilando esse processo todo num período maior, você consegue fazer com mais tranquilidade, mais leveza. Sim. Porque quem deixa para os 45 dias, você vai ter o mesmo trabalho. A única diferença é que a gente vai executar em 2 anos ou em 45 dias. O trabalho é o mesmo. O planejamento, a linha que a gente tem que correr é a mesma.
Se a ladeira é assim ou se a ladeira é assim, a escolha é do candidato. E a imagem do político tem que ser preservada o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então não adianta. Então, Não fica só, vamos fazer nada, na crise chama. Na crise chama. O que eu não gosto Eu é o seguinte... recebi uma ligação ontem de uma crise. Uma crise. De uma pessoa que não falava comigo há um ano. Não faz. Chegou a crise, lembrou, né? Aí lembra na hora. Aí eu falei com o Paulo, eu falei, Paulo ligou, eu não atendi. Eu vou falar porque eu não tô falando não. Eu falei assim, Paulo ligou, eu não atendi. Aí, pra me chamar a atenção, já mandou um pagamento do valor que pagava antes, como quem diz assim, já tá pago, agora venha fazer. Falei, não, pô, peraí, calma, não é assim. Não bote o carro assim. na frente dos bois, porque nem tudo é dinheiro. A pessoa que Dinheiro é muito bom, mas nem tudo é dinheiro. Porque a minha maior preocupação quando eu cito isso é o fato de estar há tanto tempo sem fazer nada, apagado, e aí de repente tem um problema, agora eu tenho que resolver. Aí o trabalho que você vai ter o mesmo que você teria de lá de trás até aqui e a Se gestão você de vem crise. E construindo- talvez não aconteceria se você estivesse fazendo aqui. Sim, você não precisa gerenciar Que crise se você tá... É por isso que eu falo, campanha é Que contínua. a gente pode fazer Quem uma quer analogia acredita. com o que você faz. Poxa, você podia muito bem chegar na gestão da TV Alba e pensar assim, bom, os pontos altos aqui são esses e esses momentos aqui. É o plenário, um Exato. momento de votação, então a gente vai se preocupar com isso aqui. Mas o que você faz? Você está o tempo inteiro municiando as pessoas de conteúdo para que as pessoas elas estejam ali acompanhando e elas se habituem. Então, chega aquele momento ali, é natural que a pessoa já esteja ali, já tem um posicionamento, já tem uma ideia, já acha que o deputado deve votar de determinada forma, já acha que o deputado deve se posicionar de determinada maneira. Aí, transportando para essa realidade, se essa pessoa ela viesse construindo essa imagem, Exato. trabalhando e fazendo tudo certinho, quando chegasse num momento mais complexo, tava mais fácil, né? Agora não dá. Você tocou num ponto interessante quando eu falo da TV, quando a gente monta assim, é porque também tem uma visão invertida. A obrigatoriedade é a da transparência, mas a função, a missão maior de uma emissora legislativa não é só dar transparência, é politizar o povo, Sim, é exatamente, conscientizar a população. exato, Então, os verdadeiros donos são o povo. Então, por isso que a lógica fica um pouco invertida. E é uma não missão, simplesmente. e é uma O missão- bebê da fonte oficial não cai em fake news. E é uma missão Exatamente. complexa. Ah, o Que é outro deputado- trabalho complexo, Exato. que é Então, essa uma hoje missão. você pode pegar da fonte oficial, do diário oficial, de uma sessão da Câmara. Agora, que para que isso, não você pode vai- ser aquele diário oficial que a Não pessoa pode- tem que ler não e não vai. entende uma palavra. Não faz, né? É uma missão Tem que ser. complexa porque as pessoas, inclusive até a política citada aqui, estão acostumadas ao imediatismo. Isso. Então, a gente até conversou aqui um pouquinho antes de começar a É. gravação, que, em geral, as pessoas elas querem o quê? O link, a manchete, Uma o foto, print, uma foto, o uma título, coisa link. que chegue ali e pá, impacte numa discussão. Mas quando se cria um processo como esse que você está criando e uma pessoa que realmente acompanha, você faz com que ela caia menos em fake news, como o Paulo falou aqui. Por quê? Porque quando falarem que o deputado fulano votou Vai contra lá na- por isso, isso, Vai, não, vai mas lá na eu... TV. Não, mas vai eu na assisti, TV, realmente. vamos saber se o eu deputado de assisti fato e o falou diálogo isso. não Exato. foi esse. Eu Isso aí. assisti e a pauta não Eu foi acho que essa, nossa né? maior missão enquanto comunicadores na atualidade é esse combate à fake news. Porque esse boom, como o boom da polarização chegou Sim. esse boom de eu tenho uma tese completa baseada na manchete. Pronto. Eu não preciso me aprofundar, eu não preciso ir pro debate. Completíssima a Se tese. se aquela manchete ali atende aos meus anseios, pronto, é verdade absoluta, eu jogo no grupo da família, jogo pra todo mundo, A pessoa não precisa mais formar uma opinião, ela precisa só que alguém diga o que ela queria e ouvir. nem verificar se aquilo ali mesmo é verdade ou não. Agora mesmo, a CESAB desmentiu a questão do Sim, surto do de surto de HIV. HIV. Aí você tem uma complexidade Aí você enorme assusta nisso. todo mundo. E aí, quando você também desmente, porque foi criada a fake news, aí parece também que não tem um problema. Então, é complexo, porque não existe o surto, mas existe uma causa que precisa ser conversada, que cada vez menos adolescentes se preocupam com esse cuidado. Então, a fake news ela é tão nociva nesse ponto que ela cria uma E a gente complexidade vive, incrível. a gente A vive forma num- como você corrige uma mentira dessa, você pode criar um problema. a gente vive num Exatamente. mundo da retórica, né? Onde tá todo mundo brigando. Aí acontece isso. Você vai e desmente. Aí tem duas opções. O que vai dizer, então isso não é um problema. É. Péssimo. 2, a oposição que no momento vai chegar e falar, então quer dizer que vocês estão dizendo que não existe Não existe problema. mais. E aí Entendeu? começa a construir uma narrativa em cima daquilo. Então, assim, infelizmente a política ela se tornou um meio de muita tensão, né? Do ponto de vista da comunicação. Eu acredito que a gente fala muito aqui sobre a eleição que o Aécio perdeu e que ali aconteceu Ali um começou, tensionamento. ali que sim. riscou Porque a antes pólvora. todo mundo Foi. perdia a eleição, botava sua mochila nas Eleição em costas e voltava para 2014. casa, né?
Depois daquela eleição, começou a se questionar o processo, começou a se questionar a legalidade, começou a se questionar a urna. Então, assim, a gente vive hoje um momento em que... E é um movimento mundial, né? E o comunicador, e principalmente quem é responsável por uma instituição grande como a Alba, tem uma responsabilidade muito grande. Sim. A gente, enquanto coordenadores de campanhas políticas também, a gente tem responsabilidade e uma responsabilidade imensa, porque, assim, parte da gente... talvez mudar esse formato que existe hoje de tanta mentira, de tanta informação falsa, para tentar voltar o que a gente falou ali, né, de trazer a política de volta para o campo da ideia. Exatamente. E a preocupação de não fragilizar instituições que são fortes. Sim. Então, você voltar a baile a negociação do voto impresso, a discussão, é absurdo. Isso aí é um ponto para fraude, para compra, é para você consumar a compra de votos, gente. Pelo amor de Deus. Pra confirmar que comprou de fato o voto, me mostra. Me mostra, então, pelo amor de Deus. O tensionamento das instituições, para mim, é uma coisa de caso pensado, né? Claro. Não é uma coisa que é assim, é só porque é a minha opinião. Não, é uma Acho que estratégia, né? é uma estratégia orquestrada. É uma coisa orquestrada, mas é um risco muito grande que a gente corre pelo fato de que a gente vê quanto a gente está fragilizando, não só do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista mundial, como a gente está fragilizando relações que antes eram de muito mais respeito, onde existia muito mais equilíbrio. A democracia, o que é algo preocupantíssimo. E eu acho que em momento nenhum a gente pode permitir que a democracia seja fragilizada. E parte da comunicação também, óbvio que a gente não consegue fazer tudo sozinho, mas acho que parte da gente reconhecer que isso é um problema real e tentar, né, influenciar positivamente. A gente, enquanto comunicador e principalmente coordenador de marketing em campanha, quando eu pego um político, o político fala assim, vamos falar do voto impresso. Cara, não fala, sabe por quê? Se você não acredita na regra, não participa. É simples. Mas você não confia na urna, não vai pra urna. Pra que você tá indo? Quer dizer, sempre confiou. Pra que você tá indo? E geralmente são pessoas que ganharam com a urna. Como é que você vai participar? A vida toda, na maioria das vezes. Como é que vai participar de um pleito que eu não confio no pleito? A regra tá ali. Não, é só não participar. É surreal você pensar que ainda existe, né, esse tipo de discussão, mas aí também cabe muito a gente. Essa doutrinação, essa educação. A gente precisa educar também o político. Ele tem que ser um vereador. E esclarecer a população também. Esclarecer a população. A população entender o seguinte, o processo, ele é rígido, ele é legítimo, ele não tem fraude. Sim. O que está querendo é institucionalizar uma fraude. E a fraude é a compra de votos que existem, feitas aí atrás da urna. A fraude não está na urna, a fraude está fora da urna. E agora estão querendo instrumentalizar a urna para fraudar. Tem até uma frase que eu falo que assim, o marqueteiro ele não vai ganhar o voto, ele não vai lhe dar a eleição, ele vai fazer seu voto ficar mais barato. Sim. Porque, infelizmente, hoje a realidade é essa no Brasil. E é uma realidade foi um dos cortes mais assistidos da primeira temporada, Paulo, dizendo que marqueteiro não compra voto. As pessoas falam, que o marqueteiro só torna o voto mais barato. Mas é fato. Mas é um triste fato, mas infelizmente é uma realidade hoje que a gente vive. Se fechar o olho para isso, você não tá vivendo. Mas aí a gente... E tem que encarar de frente as coisas, porque senão a gente não muda. Até porque quando você fizer a campanha, você quer dizer, o valor do seu voto não é precificado, não é em dinheiro, o valor é outro, o valor é o que você vai receber com 4 anos de gestão. E precisamos construir mais políticos assim. Pronto. Entende? A gente só vai mudar a política se a gente, por exemplo, a gente olha muito o cargo do prefeito, o cargo do presidente, do governador. Temos que olhar para o Congresso, Câmara e Senado. Os vereadores, os deputados estaduais, federais, senadores, são os votos mais importantes. São os votos que deveriam ser mais pesados. Para cada pessoa aí, quem votou não lembra. Não lembra. De vereador. Se você perguntar de vereador, foi ano passado. Se você perguntar agora, 80% não sabe. E eu digo o seguinte, eu sempre que eu dou de conselho, escolha o candidato que você entende que vai ser aquela política, aquela sociedade que você quer. Se ele ganhou, acompanhe ele como seu time de futebol. Isso. Acompanhe ele todo dia, cobre dele. Se ele votou numa coisa que você não gostou, você não tá triste aí porque o Vitória levou 8? Ah, desculpa aí, eu sou Bahia. Eu também sou. Eu tô feliz. Eu tô expulsando levei 6. Eu tô expulsando levei 6. Ainda bem que não tem nenhum torcedor não tá reivindicando, não tá indo lá e tal. Por que não faz isso quando um deputado ou vereador vota contra a sua pauta? E é interessante isso daí, porque é o seguinte, com o advento das redes sociais, quantas vezes a gente viu nesse processo políticos específicos serem pressionados pela rede social e mudar posicionamento? Exatamente. Se as pessoas tornassem isso uma coisa constante, comum, a coisa seria diferente. Claro. Né?
né? Agora, O poder que a Até porque população o grande na hora que problema vai é que a votar, população- tá lá a TV transmitindo a votação. Isso é importante. O grande- né? Exatamente. Ele consegue cobrar e acompanhar em tempo real. grande Uma partida de futebol que você for dar no dia. Para além disso, no caso, trazendo para a Assembleia Legislativa, tem as discussões das comissões temáticas, Sim. que o povo pode participar. participar, Acompanhe, tá ali uma pauta interessante. Tem um lado na lateral que é só de cadeira para Só população. para a população. Até em loco, né? Exatamente, em Não é loco só acompanhar. pela É a casa transmissão. do povo, ela é aberta ao povo. Então, lógico que sessão plenária ordinária é fechada, mas essas audiências e o tempo inteiro tá tendo audiência para discutir, a gente vê muito a sociedade civil organizada. Mas o cidadão comum, você não vê muito ele participando. E é interessante isso. Então, precisa, porque se a gente for olhar agora, todas essas decisões, o que é que o Congresso está fazendo muito? Passa e deixa que o presidente veta. Porque aí fica no colo o prejuízo. Joga a bronca pra cima. Não dá, gente, não dá. A gente precisa, né? A gente entrou aqui um pouco na seara de fake news e a gente já tinha falado aqui de forma um pouco mais rápida sobre inteligência artificial. E aí você citou a IALBA. Eu achei esse nome fantástico. Ah, e ela então, é assim, fofa. a gente Ela é quer que fofa. você conte pra gente a sua experiência, né, com a inteligência artificial, como foi o conceito. Até pra gente E entender que tem um qual lado uso? bom também na inteligência artificial, porque todo mundo só fala em inteligência artificial como a coisa gente ruim, aqui, né? em geral, aborda falando sobre deepfake, clonagem de voz. E aí você tá dando um uso político mais diferente. Então, conte pra gente essa experiência. Eu acho que toda tecnologia, quando ela vem, ela tem isso. A rede social, gente, rede social tem muita coisa ruim, né? Mas tem muita coisa boa, fantástica. Então, é a gente saber como usar isso e como a gente... Aí, vamos puxar para a gente de novo, enquanto comunicadores, a nossa responsabilidade nesse processo. A IALBA é um case bem interessante. A gente apresentou ela, inclusive, no encontro da Rede Legislativa em Brasília. Aí, desse encontro, fomos convidados para participar da SET, né? Que é a SET Expo, que é a maior feira da América Latina de mídia e entretenimento, que atualiza tudo em tecnologia em televisão. Estavam lá todas as emissoras, as maiores do país, e os fabricantes, enfim. E ficamos muito honrados, né? A gente falou assim, nossa, como estamos chique, Brasil! Bom. Aí Legal. participamos de um painel que era Boas e Práticas de Inteligência Artificial na Comunicação Pública. E nós levamos ela porque nós somos a primeira emissora legislativa do país a usar inteligência artificial para a produção de conteúdo. Sim. Surgiu como? Em 2024, a gente teve, eu digo que a Assembleia, ou a TV Alba, ela tem um toque de Midas. Então, as pessoas vão lá, começam a trabalhar lá e elas saem para outra emissora, dão um upgrade. Então, nesse período, a gente perdeu, acho que 4 ou 6 apresentadores, 4 ou 6? 4 apresentadores e repórteres. E reparem, a gente aumentou de 8 para 25 conteúdos. Já estava todo mundo assim, Precisando super... de mais gente, o pessoal não pode sair, não. De repente, Preocupado. aumentou o conteúdo, diminuiu o pessoal. Aí a gente fez, o que a gente vai fazer? E esse conteúdo Alba News, quem fazia era a Patrícia Narriman, que hoje está lá com o Otton, também é excelente comunicadora. Quando ela não podia fazer, eu gravava, entrava a voz, que esse é Alba News e tal. Só que eu falei assim, pô, não posso assumir mais essa demanda nas loucuras do dia a dia que eu já tenho. Mais uma. Me assumir para ser rotineira, não dá. E todo mundo também já estava sobrecarregado. Aí até que um dos nossos videografistas, o Eugênio, falou assim, por que a gente não faz com IA? Eu falei assim, e dá pra gente fazer como IA? Aí ele falou assim, bora. Aí fez, na época, ele desenhou ela tipo uma bonequinha, né? Negra, de óculos, cabelo cacheadinho e tal. E ela, se vocês quiserem na edição, até manda os vídeos para quiserem mostrar ela. Legal. E aí, ela era assim, aí nós fizemos e mostramos, olha, aí tanto é que ela fala que ela ainda estava em processo de estudo, não sei o que tal, e ela apresentava o Alba News. Aí a gente resolveu, você sabe que evolui demais o negócio de IA, a gente fazia ela em uma plataforma só. Aí a gente falou assim, bora tentar botar ela mais humana, pra ela, vamos tentar. Aí mudamos, aí deu um upgrade nela, aí hoje a gente faz ela na Edra, que é a plataforma de imagem, e no Eleven Labs, que é de áudio. Clonamos, aí eu fui ver, aí perguntei pra editora, você clonou a minha voz? Porque eu tô achando parecida. Ela falou assim, foi. Aí, Tinha que pegar alguma voz emprestada. Alguma voz emprestada. Alguma referência. Porque as referências que nós tínhamos eram muito do sul, então ficava muito sul-sudeste, ficava muito R puxado, e a gente queria ela bem regional, baiana, né? uma identidade bem baiana. Então aí puxou, fez essa clonagem de voz, e é um conteúdo que ele sai de manhã cedinho, ele é feito por 2 pessoas, o produtor, né, mesmo, ele coleta tudo, então é bom te deixar, porque todo mundo fica assim, é a inteligência artificial que puxa? Não. Nós temos o fator humano, nós não deixamos de ter o fator humano hora nenhuma. Então quem escolhe as notícias, quem monta todo ali, quem confere se a notícia não é fake news, que está vindo de jornal de credibilidade, se o commodity está correto o valor, o arroba, a cotação do dólar, é um humano,
manda para essa editora de imagem, hoje até quem está fazendo é o editor, porque ela está de férias, aí ele joga na plataforma de IA, aí monta todo o conteúdo do monstrão que já está pronto e joga para a gente. Aí vai para a grade e vai para os deputados. Então, sempre me questiona quando eu vou apresentar ela assim, poxa, mas você não acha, Michele, que está tirando, a IA vai tirar o emprego, não sei o quê. Quanta gente envolvida. Deixa eu te dizer, vai acontecer como aconteceu quando a gente migrou da máquina de escrever para o computador. Sim. Aquele jornalista que se apegou à máquina de escrever e falou assim, não quero aprender computador, ele virou arquivista e ficou desempregado. Então, nós não vamos parar a evolução, gente. Não. O homem-máquina está desde que a roda foi criada. Então, a evolução ela vai seguir. O que a gente tem que fazer é acompanhar a evolução e tentar... Aí, eu acho que tem que ter regulamentação, sim. Aí tem que entrar o governo para que a gente tenha... Tá tudo muito novo. Então, como é que a gente vai regulamentar esse uso da IA? Sim. A EBC já fez umas diretrizes, acho que a Rede Globo também fez, mas a gente precisa de um plano de governo. Precisa existir algo mais concreto para a gente poder se guiar. E para também segurar determinados avanços que não são benéficos, né? Como tem que regulamentar as redes sociais, as big techs têm que ser regulamentadas urgente. A gente não pode ficar como terra de ninguém. Eu tenho uma opinião, assim, bem complexa sobre isso. Eu acho que é necessário regular. Eu acho que já existem alguns casos de regulação relativamente bem-sucedidos, mas uma coisa é fato. Em todos os momentos onde houveram regulações, o discurso de ódio ele não consegue realmente ser 100% freado. A gente vai ter que partir realmente para responsabilização, que eu acho que aqui no Brasil é o maior dos problemas. Você entender que quando está na internet, elas respondem como se estivesse falando normal. Você regulamentar, beleza, mas o que adianta você regulamentar e você realmente não punir as pessoas que avançam o sinal, né? Mas acho que a regulamentação tem que vir com punição e punição severa. Porque, repare, nós, enquanto emissoras, uma Rede Globo, uma Record, um SBT, são responsabilizados pelo que colocam. Sim. Então, eles têm todo o crivo, eles não podem fazer uma fake news, eles podem até, pela linha editorial, ser tendencioso, a manchete assim e tal, mas ele não pode mentir. Eles são responsabilizados por isso. Então, a rede social, da mesma forma, não pode ser assim. Claro. A gente tem que estudar como é que vai fazer isso, tanto para veículos e quanto para pessoas físicas. Eu li um livro agora há pouco, Engenheiros do Caos. É um livro fantástico que mostra como realmente se constrói em torno de determinados candidatos, em torno de determinados espectros políticos, personagens, perfis que conseguem realmente se tornar muito relevantes, certo? E esses perfis, eles rotineiramente são utilizados para destilar discurso de ódio, para fazer com que eleições sejam influenciadas. Então, assim, eu enxergo que se a gente não tem uma regulamentação bem pensada, que escute a sociedade, mas que ao mesmo tempo aplique punições reais para as pessoas que punir é muito importante, que fogem das regras, eu acho que a gente vai continuar tendo os problemas que a gente tem hoje. A gente observa pela lei de trânsito. Tem que ser... Antes tentou-se que não fosse zero álcool, né? Que tivesse uma margem. Não funciona. Porque nós não estamos falando só de um ambiente com 3, 4 pessoas. Estamos falando de uma comunidade incrível, que pessoas, cada um tem cada um reage de uma forma, o álcool tem que ser zero e tem que ser punido no bolso, porque a pessoa entende. E os radares, que são formas de punição praticamente que automáticas, você vê que realmente existe uma diferença nas vias onde não existia um radar. Por quê? Porque penaliza no bolso. Claro. E não tem jeito. É uma forma, infelizmente, nós não chegamos ainda a um nível de sociedade que vai entender pela consciência livre sem ter uma punição. E a punição forte que acontece é no bolso. Agora só é punido quem infringe a lei. O que a gente tem exatamente. Eu acho absurdo. Não infrinja. Exatamente. É só você não passar acima da velocidade que o radar não vai lhe pegar. O que a gente tem que tomar cuidado. Recebi uma multa agora lá, que o São João de Ipirá. Eu passei, mas meu Deus, Ipirá. Aí eu estive mesmo por lá. Deve ter daquele radar que desce pra 40, você vê na rodovia. E aí acontece. O que é um absurdo é isso. A pessoa coloca uma ladeira, aí você desce e aí tem um radar ali de 40. Aí se vai botar um de 40, vem vindo com um de 60, se você tá numa rodovia de muita velocidade. Você vem na rodovia de 80. Que eu acho que tem que ter, porque tem comunidade ali, tem criança e tudo mais. Tem que vir reduzindo. Bora fazer então uma coisa, né? Agora, o que eu acho que deve ser muito debatido, certo? Com a sociedade, entre os políticos e também com as big techs, é como é que a gente vai fazer a regulamentação, primeiro, e segundo, quem vai cuidar de tudo isso, certo? Eu acho que quanto mais a gente colocar isso na mão da sociedade civil, através de
alguma agência onde as pessoas elas não sejam só indicações políticas. Eu acho que o caminho é um pouco esse, porque aí eu ia até linkar com o que você faz lá. Que você tem a sua orientação política, né? Sim. A presidente tem a orientação política dela, mas tudo que acontece lá Você fala pela casa. dá espaço para todos os espectros políticos, para todos os Exatamente. atores políticos. Então, eu acho que a gente só precisa ter cuidado para que a gente não torne isso um instrumento político, até porque quem hoje aprova um instrumento político, amanhã pode perder a eleição e ser Exato. vítima desse instrumento político. Exato. É uma grande armadilha, porque a gente sabe que ninguém vai se perpetuar no poder. Em um momento vai haver uma mudança Eu vi de de um espectro, né? político, que eu também tenho um carinho por ele, que é Benito Gama, que ele disse o seguinte: poço de político tem mola. E é uma verdade. exatamente. Ninguém chegou no fundo do poço. Caiu só Não de vez em existe quando. É que nem avião não levanta voo isso sem aí. vento contra. E é assim, então é cíclico. Então não existe É uma isso política. E tem pessoas que são políticas natas. Sim. Então elas estão ali e vai. Então é isso. Não dá para subestimar nunca nada. Não. E entendendo isso, e a gente tem que. Eu sou muito assim, entusiasta da política e da comunicação. Acredito quando a gente fala assim que os perfis de discurso de ódio eles crescem mais e tal, porque mexe com a pessoa emoção, soltar né? aquele íntimo que fica ali A preso. emoção, E por toda a ausência de terapia que todo mundo devia ter feito anos atrás, não fez. Exatamente. Enfim, é isso. Mas, paralelo a isso, eu acho que tem sim os bons que são maioria e Sim. que estão calados. Então, os bons precisam falar. É a frase que é atribuída a Martin Luther King, né? Sim. Que o problema não é Não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, acho que tem que chamar esses bons para fazerem barulho, para ir nesse enfrentamento aí todo. Vamos falar um pouco do machismo dentro da política, que você vive isso, e dentro da comunicação também. E você batalhou isso tudo, né? Como é que foi para você, mulher, estar dentro desse cenário, estar dentro desse processo todo e viver tudo isso? Eu acho que pra mim, mulher, acho que como toda... É engraçado, quando a gente reúne mulheres pra falar dessa situação, todo mundo já passou por algo parecido O ou machismo igual. parece que tá colado no processo, né? O machismo é colado, ele é enraizado, e por isso que eu digo, eu fiz até um programa último agora falando do Agosto Lilás, né, que é o mês de combate à violência contra a mulher, e a gente colocava o seguinte: não adianta só tentar combater o machismo com mulheres, a gente tem que chamar mulheres e mulheres trans toda a comunidade de diversidade. A gente tem que trazer os homens, e principalmente os homens héteros, para dentro desse discurso, desse debate. Porque são eles que são os grandes causadores do machismo. Que perpetuam, que fazem todo tipo de coisa. Então, se eles não trouxerem para essa educação masculina, a gente não vai conseguir mudar essa realidade. Então, tem um caso que me aconteceu logo quando eu assumi o posto de primeira mulher a dirigir a TV Alba e a Rádio Alba, que eu recebi uma ligação de uma pessoa bem importante, assim, dentro da casa. E não foi o presidente não, viu, gente? Não é uma pessoa que não era de cargo eletivo. E falei assim: Michele, agora que você assumiu esse cargo, apaga suas fotos de biquíni do seu Instagram, né? Aí eu falei assim: tá bom, pode deixar. Muito obrigada pela dica. Valeu, né? Aí desliguei e falei para o pessoal: posta mais uma. Posta mais outra. Só para ele entender. Será que algum homem já recebeu algum tipo de ligação porque assumiu um posto Jamais. para poder Imagina. mudar a foto? Esqueça, nunca. Não, isso é um machismo. Isso é, novamente, você trazer a mulher para dentro daquela caixinha, porque tem que ocupar, tem que ser assim, assim, assado, para poder atender a esses anseios. Eu lembro que, conversando também com a deputada, a presidenta Ivana, ela falava, ela foi presidente da UNALI, e também que é a instituição que reúne todas as assembleias e os deputados estaduais do país inteiro, e ela disse o quanto também sofreu momentos de machismo ou velados ou explícitos quando a mulher consegue alcançar esse poder. Então, é você batalhar por dia, você batalha porque você tem que mostrar que você tem competência, você batalha porque você tem que fazer tudo mais difícil, mesmo. né? É tudo mais difícil enquanto mulher. Mas eu acho que não desanima, Sim. tá? Cansa. Tem horas que você fala assim: poxa, meu Deus, de novo. Vou ter que falar isso Mais aqui uma de vez, novo. de vou novo, ter que falar isso de novo, cansativo. né? Mas tudo bem, vamos ser didáticos, vamos falar de novo, até a gente começar a quebrar todo esse padrão e a gente deixar de ser a primeira. Outra coisa que já também, já cansou. A primeira. Não, a gente tem que ser a primeira de muitas. A gente tem que abrir o caminho para que mais mulheres assumam. Que não seja única, né? Que não E seja eu a acho única. que hoje Primeira vocês que não estão seja fazendo única. aí uma dupla de ataque forte, porque é uma presidenta e uma diretora de comunicação, né? E Então tem tá Fátima tá como tudo- vice-presidente isso, também. tá tudo Aí, com ó. as mulheres, Claro. né? Então vocês já estão ocupando espaço
e eu acho que é natural que vocês abram espaço para outras mulheres. Mas essa sua vivência, ela também lhe trouxe uma visão diferente de comunicação, que foi uma coisa que a gente conversou um pouquinho também antes aqui, que é a comunicação como instrumento de colocação das mulheres dentro da política, de abrir espaço para as mulheres na política. E também a comunicação como um instrumento de normalizar que a mulher tenha a sua vida social à parte da política como ela quiser, né? Que você até citou aqui sobre sua palestra, inspiração e etc. Então, vamos entrar nessa seara de como você enxerga essa instrumentalização da comunicação como uma forma de incluir mais mulheres, né? Como você enxerga isso hoje no mercado político? Bom, na minha palestra eu coloco que comunicação está em tudo, e é verdade. A gente está aqui, a gente está comunicando, a gente acorda e está se comunicando. Então, não seria diferente com a questão da política. Ela é fundamental para inserir, acho que qualquer pessoa, e principalmente a mulher. E a mulher pode usar isso de forma muito bacana. Quando eu vou contar um pouquinho de como surgiu essa palestra que eu vou apresentar no Compol. Essa palestra vai estar no Compol, no dia 18. Vai estar no Compol, no dia 18. Eu recebi esse convite para falar justamente isso. Como é que a comunicação pode auxiliar para incluir a mulher na política, lá de minha querida Karine. Karine, ela é diretora da TV Câmara de Pouso Alegre, que é do interior de Minas Gerais. E ela é diretora regional do Sudeste, lá da Astral. E eu sou diretora regional do Nordeste, aqui da Astral, que é essa mesma instituição que eu já falei, que é da instituição brasileira, né, das emissoras. Legal. E quando ela chamou, ela falou assim, Michele, tem um evento aqui que é Mulheres na Política, a gente divide em 2 dias esse evento. No primeiro dia, a gente concentra mais em palestrantes que têm um viés mais de esquerda, centro-esquerda, e no segundo dia de direita, de centro-direita. E a gente faz assim, mas você está convidada para estar nos 2 dias. Eu falei assim, tá bom, ótimo. Ela falou assim, o tema é esse? Eu falei assim, tá bom, aceito, vou fazer. E eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, para falar mais de menos, sempre quando eu vou para uma palestra, eu acho que a forma que é construída também envolve e a gente consegue sair com outros, né, abrir mais a mente. E aí comecei a pensar em como eu comecei a passar lá meu Instagram, aí vi um vídeo totalmente aleatório que dizia assim, o que eu aprendi com as meninas do Job. E aí aquele vídeo que parecia que não tinha nada a ver com o tema, fez toda a conexão. E aí o tema da minha palestra, o tema é esse, mas o título é o que aprendemos com as meninas do Job. E essa conexão você só vai saber na palestra. Boa! É isso aí, a intenção é essa. Mas o que eu posso antecipar... Vá no Compol que você vai saber. Vá no Compol que você vai saber. Mas o que eu posso antecipar é que faz todo o sentido. A comunicação, ela entra tanto ajudando a mulher individualmente no seu entender, seu autoconhecimento, seu consumo de conhecimento, né? Para poder ela se entender como um agente político. Desde o método, e ela tem que usar o método para ela poder usar a comunicação para inseri-la na política, e desde o conteúdo, que é o produto fim, exatamente. Então, eu falo justamente sobre isso. E é o que eu acredito, é o que eu vejo de mulheres inspirações. Minha mãe é uma delas, né? E Lídice, Alice, e Erika Hilton, e Ivana, e Sim. Fátima Nunes, e Fabiola, enfim, se eu for ficar aqui, eu vou citar tantas e tantas mulheres que elas sabem usar muito bem isso, a política e a comunicação. E eu acho interessante como essas da velha guarda, elas estão se adaptando a essa nova comunicação. Sim. E às vezes é um pouco até mais difícil para elas, porque elas eram da época que elas pintavam a faixa, elas levantavam a faixa, elas pegavam o microfone. Então, elas entenderem hoje que mudou, que elas não precisam fazer tudo, que elas têm que se concentrar mais no conteúdo e deixa que o formato é um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo é delicioso. Mas é legal ver. É delicioso ver isso. Você vê uma mulher que fazia política lá atrás, né? E que tinha uma forma específica de se comunicar, hoje se reinventando. Sim. Eu até citei, se eu não me engano, no outro programa, eu acho que eu citei Lídice, que fez que me chamou a atenção a forma com que ela fez uma comunicação. A da Trend, né? Que é uma pessoa que é do tempo em que rede social nem existia. Não existia internet, não existia celular, né? Então, e engraçado a gente ver também a interseção de jeitos, digamos assim. Então, a gente tem hoje uma Erika Hilton super moderna, tecnológica Sim. e tal, mas com a mesma forma aguerrida que a gente vê de uma Moema, Sim. que a gente vê de uma Alice, né, de uma Lids também. Porque viveu as mesmas coisas para estar naquele local. Então, você fazer uma conexão dessas gerações, eu acho que é um produto muito rico para a política e para a mulher na política. Eu acho que esse é um dos maiores trabalhos, inclusive, para quem trabalha com marketing, é trazer essa turma, porque assim, a política não vai deixar de existir para quem fazia a política lá atrás. Tem a turma nova chegando, mas você tem que trazer essa galera de lá para cá. Fez uma campanha fantástica, eu sempre elogiei o trabalho dele, o trabalho que foi feito também com a Massari, com o Caetano.
Você reinventar Sim. Caetano, trazer Caetano De para apresentar reinventar uma um- juventude. É. Isso é. E sem ser over, Isso. né? É tipo assim, Sim. não é toda trend que tem que fazer, gente. Calma. Não. Respira, porque tem mesmo que É fizeram, isso aí. ó, voa, que eu tô voando, ficou Não. feia, não gostei. É aquela Falei coisa, com leve. É aquela Isso coisa, mesmo. a gente precisa entender a realidade do candidato, a realidade local, e assim, modernizar o discurso não significa mudar Isso. toda a forma que o cara Não. fala. Você oxigena o discurso sem perder a essência. Eu tive um candidato de 67 anos que chegou pra mim com 9 mil seguidores, terminou com 30 mil em um período de 10 meses, que fez meme, fez trend, mas falou sério, mas foi incisivo. Falou pra jovem que não é. Falou com jovens que ninguém conseguiu falar, nem o candidato adversário que era jovem. Mas por quê? Porque a gente conseguiu compreender o cenário da cidade, os anseios das pessoas, e a gente não quis forçar a barra, Isso. porque também se ele fosse um cara com um perfil diferente e mais reservado, a gente poderia falar com os jovens do mesmo jeito, mas em uma outra vertente. O problema é que hoje as pessoas assistem o Rodrigo Manga e acha aí que querem não- pegar Querem replicar. um cara sério e fazer ele ali segurando o gelo Não. e gritando e falando alto. Nunca vai funcionar. Não funciona. Porque não é só a forma, né? Precisa estar alinhado. E rede social, as pessoas querem verdade. Exatamente. Embora tenha muito fake news, mas assim, na Mas persona tem que tem parecer. que ser verdade. É, Então você tem que... autenticidade, pô. Claro. A geração Z, ela tem faro para autenticidade. A minha palestra no Compol vai ser sobre comunicação política para a geração Z. A geração Z, ela tem faro para autenticidade. Eles formam comunidades de forma muito rápida e ali eles trocam informações sobre isso. E eu vou te dizer Se você um não for dado... autêntico, você tá morto. Tá. Um dado super interessante que me surpreendeu no último evento que a gente teve com a TV Senado, eles falaram que eles criaram o TikTok e eles batem mais de 1 milhão de views em TikTok sem dancinha. É isso. a apresentação da sessão do Senado. Mas de uma forma Isso é que bacana. desperta o interesse daquela Sim. galera. Não é aquela coisa formal, Não é o chata. formalzão, Mas também não tem não dança. é a dancinha. Exatamente. Entende? Porque as pessoas, Isso aí. elas confundem muito, né? Esse que é o maior desafio. pra Ser quem moderno trabalha com agora é comunicação dançar e hoje. fazer trend. Não. Não é. Não Eu é. posso dizer para vocês, por exemplo, eu fiz essa campanha que Paulo cita, a gente trabalhou aproximadamente 10 meses. Eu juro para você que eu não fiz nenhuma trend das que estavam assim em alta. Na verdade, a gente usou uma música que foi aquela música do Só Fé, quando quase ninguém conhecia, a gente usou. Sim. E aí parece que foi casando, assim, sabe? Ela começou a fazer sucesso e a gente usou. Foi uma das únicas coisas que a gente usou. Mas assim, a gente tinha uma linguagem moderna sem precisar recorrer à imitação, a formato. Uma coisa que a gente fala aqui que eu odeio, meu Deus, me mata, mas não faz assim. Entrei na trend, tá... Minha avó, que tem 80 anos, entrei na trend, ela não sabe o que é trend, não sabe o que é entrar na trend, ela não entende nada. Sim. Contextualizar não existe. Então, assim, o porquê. pessoal faz as coisas Não faz desconexas, sem sentido, contexto, só por fazer, né? E aí, assim, a gente é muito incisivo quanto a isso. E aí, essas mulheres que você cita, por mais que elas venham daquela fase analógica, elas estão se introduzindo e conseguindo modernizar seus discursos. Eu acho que isso é muito interessante. Mas tudo isso que eu estou falando é para desembocar em uma pergunta. Com tanto conhecimento relativo à política, tendo nascido no meio da política Lá e sabendo vem tanto ele. de comunicação política, nunca lhe chamaram para concorrer a nenhum cargo, não? Gente, Nunca lhe chamaram. Nunca teve um convitezinho. Já teve convite. E o povo manda mensagem, e manda no meu direct. E 2028, quem é que vem? Quem é que vem? Que não sei o que não sei o que. Eu falei assim, gente, vocês querem meu couro pra tamborim de qualquer jeito. Você tá tão bem fazendo o que você faz. Deixa a Michelle, Michelle tá ótima, tá ótimo. bem, tá tranquila. Quase não recebo discurso de ódio. Quase. Mas tá vendo, eu sabia. Eu tinha certeza que não, você não passava sem mas só convite. avisa sobre É. 2028, porque dá tempo de eu transferir o título, tá Dá bom? tempo, né? Só por favor, viu? Que eu tirei de lá, Eu digo entendeu? o seguinte, que nunca a gente diz nunca, muito Exatamente. menos em política, né? Lógico que a gente tem um hábito de ver que quem essa hereditariedade geralmente já vai construindo desde pequenininho, né? Já Sim. coloca. Porém, não é uma realidade da esquerda, já reparou? A gente não Sim. tem essa Pai pra filho, pai não é pra uma coisa filho, tão comum, né? é. Que na direita já acontece muito, né? Eu acho que eles não têm nem opção. Vai ser. Você nasceu, A mas gente- não Não tem escolha. Nós, como Assim. a democracia, ela tá na veia desde que nasceu. Aí é natural. já deixa natural. Então, não digo que nunca. Mas hoje, se te falar, não tenho pretensão neste momento agora. Eu gosto muito da forma que eu lido com a política nesse viés da comunicação. Gosto muito. É uma coisa que eu acho
Assim, sabe aquele negócio, pô, eu tenho talento pra isso, eu me encontro nisso, me sai natural, não tenho esforço. Você tá tão bem que você não se vê em outro lugar, não né? tenho esforço, mas o futuro a Deus pertence. Lauro de Freitas, quem é Lauro? Prepara, agora, eita que o povo vai se estremecer. Agora foi. Agora esse confusão. esse Agora corte, Olha, esse eu corte não vai combinei rodar. nada. A pessoa quer dizer que eu não combinei nada. Esse corte vai rodar, principalmente essa parte falando direto pra câmera aí, esse corte E vai aí, rodar. e aí vai vir aliados e oposição, vai ser a loucura da minha vida, viu? Mas assim, então vamos brincar agora de futurologia, não sendo você, mas alguém com o seu perfil que quer entrar na política. E aí, qual é o seu conselho? Principalmente falando do público feminino, tá? Qual é o seu conselho para uma jovem que queira entrar no mundo da política, que sinta que pode ser uma pré-candidata, candidata em algum momento? Qual é o seu conselho do ponto de vista político e de comunicação? Eu acho que tem que, primeiro, se antenar com tudo que está acontecendo no cenário político, entender qual é o seu viés, né? Tipo assim, entrar na política por entrar, eu acho que não faz sentido. Se você vai entrar na política para você modificar realmente algo que você acha que não está correto, lutar por uma sociedade, pode parecer clichê, ai, Michele, sim, mas é o clichê verdadeiro. Sim. Ah, eu quero entrar na política porque eu quero ganhar dinheiro e não quero trabalhar. Não vá. Não entre. Porque primeiro você vai trabalhar se você demais. não quiser trabalhar, meu pai do céu. Exatamente. E o dinheiro é uma consequência que tá, mas que não compensa se seu pensamento for esse. Eu acho que, em primeiro lugar, na política não existe. não trabalhar na política não 10 vezes existe. mais do que fora dela. Eu acho que alguns políticos, eles até conseguem dissociar a vida profissional, né? Vamos pensar assim, da pessoal, mas é quase que impossível. Quem se doa pra política, geralmente tem essa invasão, você fica exposto. Eu acho que é tipo o preço também que quando você resolve ser artista, tal, você expõe sua vida. Tá no custo. Tá no custo. E agora eu acho que, em primeiro lugar, é pensar, eu quero entrar com qual propósito? Eu tenho uma bandeira ampla da sociedade como um todo, eu tenho uma bandeira específica, eu quero entrar. Eu acho muito interessante que a Érica e eu falaram assim, eu entrei por sobrevivência. Sim, eu entrei para ficar viva, porque estão me matando e estão matando os meus. E aí eu acho que isso é uma causa nobre demais. Eu posso entrar também para que outras pessoas fiquem vivas. Porque não é por eu não estar num tão falado local de fala, mas eu não preciso ser negra para defender o antirracismo, eu não preciso ser homossexual para poder defender a diversidade, então eu não preciso passar fome para defender que todas as pessoas comam. Eu acho que se você entende, se aproxima do seu lado mais humano, que eu acho que está perdendo um pouco isso, as pessoas estão deixando de ser humanas, você entende as bandeiras e eu acho que esse é o sentido de você entrar na política. E aí é se preparar, é fazer conta. Muitas contas. Muitas Sim, contas. eu acho que talvez entrar primeiro para se beber dessa fonte, entender o que é esse mundo, e depois você pensar... Depois projetar se a conta bate, né? E aí projetar, e você tem que fazer cálculo mesmo. Eu sou uma pessoa que eu amo pesquisa política. Eu não sei, assim... Eu não sou doutora, nem cientista, né, nada disso, mas eu gosto, e tem alguns cientistas políticos que eu gosto muito das análises que fazem, porque os números são encantadores. Você não pensa assim, nós temos X candidatos, e aí simplesmente vai ser, tirou esse, os votos desses, migram todo pra cá. Não, a migração de votos, gente, é algo tão... Tira um candidato do jogo e espera a bagunça da próxima pesquisa, né? Pois entende? Então, eu acho que para ler... E eu acho que o hábito de ler pesquisa não tem que ser só na véspera de eleição, não. Sim, eu acho que a gente, para montar... O que você falou, aquele estudo perene de imagem de candidatos, tem que estar olhando no pulso da pesquisa. Então, aprenda a gostar de ler números e dados. E aí, faça suas continhas certinhas para escolher o partido que mais adequa à sua bandeira e que te dê mais probabilidade. De se eleger. E lembrar que tá complicado. A gente vai ter que reformular a política de alguma forma, porque o financiamento público não deu certo, tá um fake, e a política tá muito cara. Então, a gente vez mais, vai ter que se pensar nisso. Se a gente quer realmente colocar esses políticos e essas políticas que têm esse viés na frente de mudar a sociedade, a gente vai ter que mudar essa forma de conseguir chegar lá. Não dá pra fazer política mais sem profissionalismo. Sem bons profissionais, sem um bom corpo jurídico, sem um bom corpo de marketing, você não existe hoje. Você de você fazer. E tudo isso zero. Gera custo, né? Os bons profissionais geram custo. Então, realmente, o modelo de financiamento hoje eu não consigo enxergar como ele viável. Pode se manter em mais 10 anos, né? Do jeito que vai, é como você falou, vai ficar cada vez mais fora da possibilidade de
novos players se inserirem, né? Que foi até um papo que a gente teve com o Hermes, que é a preocupação que a gente tem de, por exemplo, se a eleição for a cada 5 anos e só a cada 5 anos, sem eleições no meio, de como que as novas pessoas que querem se inserir vão conseguir segurar o rojão de 5 anos trabalhando, né? Sim. Então a gente tem que ter essa mentalidade de que a política ela precisa incluir a todos, né? Exatamente. E a gente não pode criar novas barreiras, porque como a gente vê hoje, já existem muitas barreiras para a chegada de novos players, né? Então, aí tem gente que fala assim, mas como é que uma pessoa analfabeta pode... Assim, gente, a gente está partindo do ponto que a gente não pode excluir. Todas as pessoas têm que ter direitos e direitos iguais. Eu odeio quando se fala em meritocracia no Brasil, porque não existe. Meritocracia, gente, é a partir de que todo mundo parte do mesmo ponto. Se nós todos aqui somos iguais, absolutamente iguais, mas num país que a gente tem um índice que tem de analfabetismo, de falta de possibilidade, de pessoas que foram escravizadas por anos. Com a educação pública de baixíssima qualidade. Então não tem isso. Então, eu fico me preocupando muito com isso aí. Como é que vai ser? Será que esses 5 anos mesmo vai ser interessante? Vai ter economia? Não, tem que se pensar mais para ver se é o melhor caminho. Acho que tem muita coisa para ser analisada. A gente chegou terminando falando das cotas de mulheres, que é outro assunto que está aí sendo debatido no Congresso. E aí a gente... É cota de gênero. Quem fala cota de mulheres errado. Até eu sei que eu falho. Mas é cota de mulheres, é cota de gênero. Pode ser que tinha que ser 33% de homens, por que não? Pois é, exatamente. O Partido das Mulheres conseguia fazer essa façanha. Mas eu acho que tem que ser assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar dessa forma. Exatamente. Se a gente tem uma sociedade que é 51% mulheres, que é mais do que homens, e a gente quer equidade... Se fosse 50-50, já estava injusto. Eu acho que teria que ser... Já estava injusto. Já estão para trás. Já estava injusto. E agora discute-se para ser reserva de cadeira, o que eu até concordo, mas aí quer reduzir para 20%. Aí já fica menos ainda. Quer dizer, não dá. Só que a reserva de cadeira... Vamos botar 20% da reserva de cadeira para homem, você passa? Será que Mas assim, eu acho que a reserva de cadeira por si só, independente do número, já é um avanço. Porque hoje a gente está vendo a fraude na cota reserva de cadeira, candidaturas. Com a possibilidade de crescimento, aí tudo bem. Que eu já acho um grande absurdo, que a gente não está nem discutindo a questão da ocupação do legislativo, mas sim a questão de que se frauda na base, quando vai colocar como candidata quem não quer ser candidata. É um absurdo. Ainda bem que teve candidaturas que foram cassadas por causa disso. Que é aquela questão, a gente volta lá ao assunto. Tem que punir. Se não tiver punição, não funciona. O nosso maior problema hoje é justamente esse. É que existe a regulamentação, mas existe a impunidade. E por falar em impune, você não vai sair impune daqui, porque Paulo agora vai... Vou colocar pimenta nesse programa. Vou colocar pimenta nesse programa que tá muito tranquilo. Tá muito legal, tá muita conversa de botequim, não pode ser assim. A gente tem um quadro aqui que é fantástico, que é o Pimenta de Cheiro e Pimenta Malagueta. A gente avalia as redes sociais e o dos políticos em si, se ela é pimenta de cheiro ou pimenta malagueta. Pimenta de cheiro é aquela mais fraquinha, aquela coisa que é bom, tempera, mas não é bom. E a pimenta malagueta é aquela pimenta boa, forte e retalha. Então eu quero saber quais são as redes sociais pimenta de cheiro e quais são as redes sociais pimenta malagueta. Gente, você acredita que desde que você falou, qualidade. Eu fiquei assim pensando qual seria a pimenta de cheiro. Eu também achava que era mais fácil responder, até eu responder o... No dia que ele teve no seu lugar e deu errado. Puxa, eu não tô conseguindo pensar na pimenta de cheiro. Eu fiquei pensando assim... É uma boa. Pimenta de cheiro, eu acho que... Na pimenta de cheiro pode ser ruim. Não, é a que é insossa. É uma boa você pensar. Porque e tem que ser de político? É importante, é importante. Porque assim, ó, pense assim, não que não seja uma rede descartável. É uma rede assim que tem um potencial e não é usado. Eu acho que isso também é pimenta de cheiro. Sim. Acho que não necessariamente é para criticar. Não vamos criticar ninguém, mas eu gosto que critique. Se você puder criticar, ia ser muito melhor. Seria muito melhor. Não é que você tem que criticar, mas é legal. Eu acho que é muito melhor pra potencial gente. E não é usado. Ai, meu Deus do céu. Pimenta de cheiro, aquela rede. Tem que olhar e falar assim, ó, poxa, mas tinha tanto potencial, né? Exato, Tá desperdiçando. Vou pescar, ajuda aí. Eu queria ter essa pimenta de cheiro que a gente não gosta tanto. Nos comentários de vocês aí eu tenho certeza que existe. Não fica essa cara aí, não. Eu tenho certeza que vocês comentam e desligam a câmera aí. Não fique fingindo que você não sabe, não, que eu tô ligado que você sabe. Pimenta de cheiro. Me conte. Então, pimenta malagueta, quando você não lembra. Deixa eu ver. Quer ver uma coisa pra gente
tirar da personalização, você pode falar, por exemplo, de alguma instituição que tem potencial de atingir muitas pessoas na rede social, mas que não está atingindo. Eu acho que você até, Política, né? pelo seu benchmark, Processo político. instituições políticas que poderiam estar tão melhores. Eu acho que a Secretaria de Saúde, eu acho que a Prefeitura Você pode falar assim, a rede daquela política que faz assim, aí eu vou falar o nome da pessoa, entendeu? Você pode falar assim, você que pode- faz isso, você aquilo, pode deixar que que fulano, Paulo ciclano, fala. porque eu falo, eu adoro Paulo tá adivinhar, nem eu aí. adoro adivinhar. Se você falar assim, que a gente faz assim, que vai assim, sabe? Vamos pra Pimenta de Malagueta Vá. primeiro, Vá. que eu acho que foi uma Vamos lá. rede que Vá. deu um bom... A rede do gov.br Sim, deu um upgrade. Aí o Ministério da Saúde também sim. deu um upgrade. O Padilha tá sabendo usar muito bem. Nossa, acho que deu um tchan. Vou elogiar, tá no meu adversário político, mas é uma rede que eu adoro, eu curto, inclusive, que é a rede da Prefeitura de Salvador. Sem medo de deixar o like. Sem medo de deixar o like, deixa o like, Michele Gramacho, tô curtindo. PV, quando foi entrevistado pra gente, ele criticou um bocado a Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi. Ele não falava da Prefeitura do Rio. Mas Ele aí dizia, é o Rio, eu entendi logo. Ele é o Rio tinha de uma Janeiro. pessoa que tava ali assim. Também. Aí começou a deu falar, logo é o a Rio de pesca, Janeiro. é o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. Traz Tem essa ela pra cá. rixazinha assim do processo. Mas a Isso. Prefeitura de Salvador, de fato, eles sabem usar. Agora, é o mesmo processo. Ele vem de lá de trás. Foi uma construção que construindo. vem há E muito você vê que tempo. tem pessoas que seguem, não é nem pela questão política, é porque A rede tá a forte. rede e tal. E usa a questão do baianês, né? Teve um que eu dei Isso. tanta risada, que apareceu o tubarão no farol da Barra, aí ele botou o baiano, o tubarão assim, ele não é doido, ele tá me vendo. Velho, isso é muito baiano. A gente anda no meio da rua, A gente ele atravessa não é na doido. rua. Ele tá me vendo. Ele tá Não, pensando a mesma coisa que você. Isso que você falou, a gente até conversou com ele. Eu tenho amigos, por exemplo, que vieram a Salvador 2 vezes, 3 vezes, né, que são de outros estados, mas que buscaram o perfil da prefeitura como um perfil de informação ou algo do tipo, seguiram e de lá para cá não deixaram de seguir. Sim. Porque ele entrega uma baianidade, aquela coisa do soteropolitano. Não é uma coisa que se torna enfadonha, chata, De né? jeito nenhum. Então eles sabem fazer a comunicação política, porque ela está fazendo política do mesmo jeito. No carnaval teve aquela interseção entre eles, a prefeitura de Recife. Foi, que botou a e camisa São Paulo. da amizade. A camisa da amizade foi lá. Muito bacana. E agora, eu elogio muito essa conduta que Sidônio tem feito nas redes, na comunicação toda do governo federal. Eu ainda acho que perde um pouco a dose de usar muito a coisa engraçadinha do governo federal, porque às vezes o assunto é sério. Eu tenho essa crítica, mas Paulo é minha, tá é meio coisa crítico minha mesmo. com as capivaras. Gosto muito do que Sidônio tá fazendo, mas assim, tem horas que a capivara não tem que falar coisa séria. Eu acho assim. Você já viu que em Brasília, aquelas bichas... Eu adoro. Gente, é muita capivara, eu tomei um susto. Elas andam Você vai assim, visitar minhas amigas capivaras. Cuidado que elas mordem, viu? Fica aí, vacilando. eu acho que é aquele ajuste do tom, sabe? Mas já melhorou muito, já trouxe muito mais a população Talvez pra tenha perto. colocado para chegar, pode ser o momento. Vou usar para poder as pessoas entenderem. O movimento todo que foi feito do tarifaço e o anterior também do INSS foi muito de rede social. Eu entendo um pouco da crítica de Paulo, mas eu entendo também o porquê ele faz isso. Porque é aquela coisa, a gente tá atrás, a gente tá tomando porrada. Isso. Então o que é que eu preciso? Eu preciso fazer o conteúdo de topo de funil, que é o conteúdo onde todo mundo se interessa. Então ele tá juntando o bolo para depois saber trabalhar. Pego e agora vamos alinhar. Depois, aos poucos, você vai formatando. Eu entendo as duas coisas. Tanto quando o Paulo faz essa crítica, mas eu também sou um pouco... Gente, eu não tenho a de cheiro ainda, não tô acreditando. Ela tá fugindo. Ela tá fugindo da pimenta de cheiro. Tranca a porta do estúdio, só sai quando falar. Qual é, cara? Diga aí. Não, ela já sabe, pela risada agora, eu acho que ela já sabe, só que ela não quer falar. Mas, gente, é porque eu não gosto de dar minha audiência pra essa pessoa. Mas é assim mesmo. Ela vai querer pegar esse recorte e botar na rede social. Não vou deixar, não. O que foi? Não vou dar. Mas diga aí só. Não. Vou dizer uma outra pessoa. O que? Me diga aí. A rede, o que? De quem? Paulo gosta de uma confusão, né, velho? Uma rede que eu acho assim... Me senti até a Cintia Chagas falando. Que eu acho deselegante. Deselegante. É a rede do Tenóbio. Eita.
Absurdo, né? Mas você percebe que é o mesmo discurso de sempre, o mesmo ódio de sempre, né? Isso é desnecessário, desnecessário. Ele agora tá se colocando como uma terceira via, né? Aí ele criou uma narrativa onde ele une... Terceira via precisa de apoio. Terceira via dele mesmo pode ser. Mas tudo bem. Não, eu gostei da indicação. Eu gostei da indicação porque polariza. É bom que vai ter audiência que vai achar bom, vai ter o pessoal da audiência que vai achar ruim. Se chegar nele, ele vem assistir, vem criticar. Você ter uma plateia e você utilizar a plateia para ficar direcionando o ódio, de fato, é pimenta de cheiro. Eu enxergo o seguinte, que essas pessoas, elas sempre vão ter um nicho de audiência que é imutável, que é da galera que pensa como ele e que não muda por nada. Mas a grande maioria do eleitorado brasileiro está se cansando dessa questão de porrada, briga, treta, tá? E tipo, assim, não atende os meus anseios, então eu vou bater também cá. Vou bater cá, aí só bater. E cadê sua construção? Então cadê outra coisa? E aí, falando de injustiça, eu fui vítima disso, eu simplesmente silenciei quando a justiça ser feita. Mas espera a justiça ser feita. E outra coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, que eu, particularmente, não sei vocês, mas eu nunca vi terceira via prosperar no Brasil. Então, quem tá se vendendo como terceira via aí? Oh, meu Deus. Ciro é um político com tanto potencial que se perdeu, né? Ciro foi pronto. Aí, pronto, uma rede, pronto, achei. Deixa ele falar. Ciro, porque não consegue falar com algum Deixa ele falar. Aí, tá vendo? Aí. Quando o Paulo me entrevistou, quem foi a minha pimenta de cheiro? Ciro Gomes. Pronto, lembrei aqui dele agora. Caramba. Tudo e se perdeu. Uma história política bacana que, assim, não é um cara que você vê envolvido em escândalo, exceto pelo excesso de estresse dele com algumas pessoas. Mas do ponto de vista da política brasileira, ele é um dos caras que tem menos problemas, mas ele não consegue comunicar com as pessoas. Por quê? Porque fica com aquele economic case, aquele juridiquês. Vai, o povo cansou. E aí você mesmo já conta da sua experiência que traduzir a dificuldade da linguagem política traz sucesso. Ele tá precisando entender isso. Tá vendo aí que você vai mais dois pimentas que eu lembrei. Mais dois pimentas que eu lembrei que eu gosto muito. São redes que eu sigo. Não, pimenta de Malagueta. Aquele povo que fica só de blogueiragem, quer vir ser prefeito. Era essa que Diogo queria que eu falasse. Era quase isso. Aquele povo que quer saber de blogueiragem, que trem, esquece de ser prefeito. Era essa que Diogo queria que eu falasse. Mas não falo. Porque Moema Gramacho só tem uma filha que sou eu. E eu não dou palanque pra quem quer ser filha dela. Não dou espaço. Mas que Paulo queria que você falasse, ele queria. Eu tenho certeza. O que eu jamais imaginei. Eu não gosto disso. Ele já veio pra aqui não pensando gosto nisso. Disso. Nem gosto da treta. Mas conte. Não dou espaço. Conte as malaguetas. Que eu amo redes que são bem construídas e de políticos que conseguem traduzir isso de fora do palanque para dentro de rede social. Vamos lá. João Campos. Ótimo. Maravilhoso. E Érica Hilton. Sim, sempre referência. Então, os dois ali são referências de rede social, que eu digo assim, e combativos também. João Campos tem uma outra linha, né? Que ele tá surfando numa onda muito positiva, reeleito e tal. E Érica nessa linha combativa que sofre tanto lá naquele congresso machista, patriarcal e tudo mais. Isso aí. E preconceituoso, homofóbico, transfóbico. Então, acho que são redes que a gente tem que sim potencializar e que fazem uma construção muito bacana, como eu acredito que tem que ser. Chegou o meu momento, mas eu sou mais tranquilo, tá? Não vai ter nenhum... Eu sou super tranquilo. Todo mundo gosta de pimenta. Paulo é quietinho, mas ele é o confuseiro da dupla. Eu nem gosto. Faz esse negócio de confusão aí, pimenta de cheiro, pimenta malagueta. O meu negócio aqui é mais leve, é um ping-pongzinho. São 4 perguntas para você responder de bate-pronto, de uma forma sucinta, tá? A primeira é, uma mulher que te inspira na política. Moema Gramacho. Essa daí eu fiz a pergunta que eu levantei pra contar. Relaxa. A segunda, uma palavra que define comunicação política pra você. Responsabilidade. Boa. Um defeito que a comunicação política brasileira precisa superar. Pode ser 2? Pode. Fake news. Pronto. E agora, a que eu faço pra todo mundo que vem aqui. Porque a gente precisa, né, fazer nossa pesquisa para a gente se preparar para o ano que vem. A campanha é 100%. Todo mundo resposta mesmo. A campanha de 2026 em uma palavra. Jerônimo. Cravou.
Boa. A gente ouve aqui assim, confusão, tiro, porrada, bomba, briga, treta. Mas vai ser uma eleição difícil, não vai você ser? deu um nome. Você também acredita que vai ser uma eleição Eu muito acredito difícil? que é uma eleição difícil. Na verdade, eu nunca acreditei em eleição fácil. Quando o ACM acreditou lá atrás que a eleição seria fácil, ele perdeu. Sim. Então, eu acho que ninguém pode chegar... Gente, eleição só se vence quando a urna fechou. Já teve candidato de dormir eleito, acordar deseleito. Isso aí. Isso aí. Então... Não, a própria eleição de 2014, que a gente fala que foi estopim disso tudo, ela se... nos últimos minutos muito ali, isso. né? É. Que foi a virada Esse de problema E a todo vem eleição disso de aí. 2006... Lembrem, a primeira eleição Sim, de Jacques sim, Wagner, eu não esqueço, sim, que foi quando sim, eu casei. Sim. Depois eu já separei, tem um monte de coisa, mas assim... Muita Mas coisa foi, aconteceu. no meu casamento, ele e Fati eram um dos padrinhos. Eu lembro que eu atrasei Foi no horrores. dia do meu aniversário, 1º de outubro de 2006. Pois é. Eu casei no dia 30, na véspera. E aí eles teve que ir embora, porque era a eleição do outro dia, e eu demorei horrores pra entrar na igreja. Vai ser uma loucura. Mas aí, outro assunto. Outro momento. Aí, quando eu cheguei no meio da festa do casamento, eu nunca esqueço disso. Eu virei pra Ana Salles. Ana Salles trabalha com minha mãe há anos e tal. Eu falei assim, Aninha, e aí, será que a gente vai pro segundo turno? Ela falou assim, oxe, Michelle, a gente vai ganhar no primeiro. Eu falei assim, louca, maluca. E saí dançando. E fui. Tanto é que eu fui pra Lua de Mel no dia 2, porque tinha eleição, então a gente ficou... E aí, tava indo na apuração. Aí eu ia lá e o povo conversando na sala, todo mundo, aquela confusão. Eu falei assim, gente, ó, a gente tá ganhando. Aí eu lá, ninguém dava atenção, você falava, pessoal, a gente tá ganhando. Aí ninguém todo mundo nada. Minha gente, a gente vai ganhar no primeiro turno, vocês estão entendendo? Aí eu correndo pra televisão. Aí eu falei assim, meu Deus. E aí foi surpreendente. Não, Paulo Souto dormiu Nossa, eleito. Eleito. Então, não tem Ninguém eleição jamais ia imaginar, assim, óbvio que a gente imagina que poderia vencer, mas como foi, vamos dizer, ninguém imaginaria. inclusive a grande fake news daquela época era a pesquisa de opinião pública. Pesquisa da opinião pública. Você usava a própria Pra pesquisa manipular. para manipular uma população a Exatamente. votar. A Ou não, pesquisa porque era... ninguém gosta de perder o voto. O que eu acho uma Ninguém loucura, gosta de né? perder o voto. O que é isso? Qual é o sentido de dizer perder? Né? Eu nunca entendi. Eu queria... Mas eu não quero perder meu voto. Tá É, bom, mulher. pessoal, São duas coisas que me consomem. Isso aí é a autoestima de homem hétero. A política do Se interior, acha a o política do máximo. interior tem essa coisa engraçada do perder voto, É. porque eu sempre tive essa dúvida e só numa eleição em 2020 que eu consegui entender qual era a mentalidade de quem dizia isso, que era a pessoa que falava assim, ó, eu quero dizer a ele que eu votei nele, que eu vou votar nele, não precisa ele me dar nada não, mas é pra se algum dia eu puder, eu precisar, eu falar pra ele, mas você lembra que eu te dei meu voto? Isso aí. então essa galera tem essa visão de Aí não eu lembro perder assim, o meu amor, voto. mas o voto é secreto. Minta! Você mente pra tanta coisa nessa vida, diga que votou. Mas é isso. Maravilha. Michele, considerações finais. Eu queria muito agradecer por estar aqui. Eu acho que é uma delícia. Eu acho que a gente está aqui há quanto? Não tem uma hora já? Mais de uma hora. Mais de uma hora. Passou a hora. Nossa, e parece que tem assim 20 minutos de conversa. Quase 2. É um prazer muito grande quando a gente vê pessoas como vocês que tratam a comunicação, a política, sobretudo, com responsabilidade, com a seriedade que tem que ser e com a leveza também que tem que ser. Com um toquezinho de pimenta, E com um toquezinho de pimenta. Ele Eu sei que a gente falou vários assuntos aqui, mas os recortes vão ser as pimentas, mas que faz parte, porque é uma atrativa para Claro. viver o resto. E dizer isso, que eu sinto assim muito honrada por ser filha de minha mãe. Ela é meu HD externo, que eu costumo dizer, é minha inspiração. Né? A gente, às vezes, discorda de alguma coisa, mas até no discordar é o crescimento. Então, eu acho que é por isso que no meu dia a dia, na minha convivência de trabalho e tudo mais, eu adoto esse tipo de postura, porque foi a postura que eu tive em casa. Sim. Então, você ouvir o outro, você tá atento, você tem uma escuta mais, assim, né, carinhosa do que só impor. Então, a gente cria isso dentro da TV Alba. Agradecer a toda a minha equipe, porque ninguém faz nada sozinho, então eu tenho uma equipe lá. Tem uns que a gente... né? Mas tem outros que faz parte. Sempre. Normal. Senão, Somos não é todos da diferentes. equipe. Mas cada um no seu jeito contribui. A gente tem a gente diz assim, que nós acordamos todo dia com empenho e com a meta de fazer a melhor emissora legislativa do Brasil. E é com essa motivação que a gente acorda e vai dormir. E acho que é por isso que dá o resultado que tem dado. Maravilha. E deixar um conselho isso para as pessoas. Eu acho que quando você coloca amor no que você faz, você tem um resultado bacana. E que nem tudo são flores, nem tudo é fácil. O desafio tá aí na vida. Sim. Mas é para isso que a gente vive equilibrando nossos pratinhos, né? Esse é o sentido da vida. E quem quiser ouvir mais, né? Dia 18/9, tem a palestra, como é o tema, reforço novamente, porque eu acho que esse tema aí vai causar
curiosidade e polêmica. O tema é Como incluir a mulher na política através da comunicação e o título é O que aprendemos com as meninas do Job. Quem quiser saber é só ir lá no Compom. Vai muito legal isso aí. E vamos ficando por aqui, meu povo. Mais um programa. Valeu, mais segunda um. temporada. Então vamos Show lá. de bola. Valeu. Tchau, tchau.